A história começa na cidade de Shinjuku, onde uma garota chamada Izumo acabou de ler seu livro favorito. Ela deseja que sua vida pudesse ter sido mais romântica como em sua história, mas se prepara para acabar com a própria vida. No entanto, um homem chamado Andy de repente a avisa que ela está em um lugar perigoso. Ela diz para ele se afastar, alegando que ele pegará uma doença incurável se a tocar. Mas ele se aproxima mesmo assim, permitindo-se ser esfaqueado. Isso a faz entrar em pânico enquanto ele a segura, dizendo que nunca ouviu falar de uma doença mortal transmitida pelo toque. Izumo revela que tem a capacidade de dar azar a qualquer um que ela toque, quando Andy de repente cai e é atropelado por um trem. Ela se culpa pelo incidente, pensando que acabou de matá-lo, mas a cabeça dele de repente voa para ela, e o corpo dele rapidamente se regenera enquanto ela observa incrédula. Andy acha que teve sorte de conhecê-la, mas ela foge. Mas ele a agarra, revelando que é um morto-vivo. Ele está prestes a perguntar sobre a habilidade dela, mas percebe que a polícia está a caminho. Então ele voa, usando seu sangue para voar pela cidade e a leva para o topo de um prédio. Izumo tenta escapar, mas Andy a impede, dizendo que ela não pode ir embora até responder suas perguntas. Ela o avisa que ele vai ativar sua habilidade, mas ele sabe que isso não vai acontecer porque ele está apenas tocando suas roupas. Ela implora para ele deixá-la ir, mas percebe que é uma longa queda. Ele quer que ela responda suas perguntas, mas ela se recusa, dizendo que prefere morrer. Então ele ameaça jogá-la do prédio, assustando-a para que ela ceda. Izumo revela que tudo começou há 10 anos, quando seus pais estavam prestes a sair para uma viagem de negócios. Eles a abraçaram antes de entrar no avião, mas antes que pudessem decolar, o avião explodiu de repente, matando todos a bordo. Após o incidente, ela descobriu sua habilidade, culpando-se pela morte de seus pais e está cobrindo seu corpo com roupas para manter os outros seguros. Mas Andy de repente a abraça, dizendo que quer testar sua habilidade. Uma caixa cai de um avião e esmaga seu corpo enquanto Izumo tenta fugir, mas ela perde o equilíbrio, fazendo-a cair do prédio. Isso a faz entrar em pânico, revelando que ela não está pronta para morrer. Então, ela começa a chorar. Mas Andy a alcança e a salva de uma morte certa. Ele diz a ela que não a deixará morrer, porque ela pode ser capaz de dar a ele uma morte verdadeira, pensando que ela está escondendo algo sobre sua habilidade, que pode ser a chave para finalmente acabar com sua vida. Eles vão de volta para o esconderijo dele, onde Andy diz a Izumo para tirar a roupa, querendo saber mais sobre a habilidade dela, mas ela começa a fugir, porque não quer que ele a veja nua. Ela se prende em um prego e perde o chapéu, revelando seu cabelo ridiculamente longo. Ela revela que ninguém nunca cortou seu cabelo, porque sabe que o cabeleireiro acabaria morto. Mas Andy a segura, e ele começa a cortar o cabelo dela, revelando que costumava trabalhar como cabeleireiro. Ele sabe que a habilidade dela não será ativada até que ele a solte, mas ele diz para ela não se preocupar, lembrando-a de que ele é imortal. Ele mostra o resultado final e ela fica realmente feliz ao ver isso. Andy está animado para ver o que vai acontecer, sabendo que segurou nela por 15 minutos. Sua cabeça é de repente cortada quando um grupo de homens aparece, agradecendo a Izumo por ajudá-los a capturar Andy. Eles colocam sua cabeça em uma cápsula e colocam algemas nela, dizendo que o trabalho deles é controlar negadores como ela, mas ela não faz ideia do que estão falando. O líder deles revela que sabem sobre a habilidade dela, então estão usando roupas para se proteger. Ele revela que vão explorar a habilidade dela, dizendo que Andy estava planejando fazer o mesmo, mas ela rejeita a ideia, dizendo a ele que Andy não é nada como eles. Ele a avisa para tomar cuidado com a língua, ameaçando matá-la se ela não cooperar. E ela começa a se culpar pelo destino de Andy, mas agradece a ele por cortar seu cabelo. Naquele momento, um dos homens é atingido por um raio, então eles começam a se perguntar se isso é por causa da habilidade de Izumo, mas concluem que não é, porque ela nunca tocou no homem. No entanto, Izumo lhes diz que estão errados e Andy de repente se liberta. Os homens se preparam para derrubá-lo, enquanto o líder deles diz que Andy é um lutador fraco, mas Andy afirma que costumava ser bom em lutar. Ele revela que seu cérebro não consegue armazenar mais de 100 anos de suas memórias, então ele colocou uma rolha em seu cérebro para bloqueá-las. Ele desbloqueia suas memórias, permitindo-lhe recuperar suas habilidades de luta, que ele usa para derrotar os inimigos. Andy conclui que a aparição dos inimigos foi puramente por acaso, e o raio é o resultado da habilidade de Izumo. Ele recoloca a rolha e o líder ameaça matar Izumo se Andy não entregar sua cabeça. Então ele corta sua própria cabeça e a joga para o líder. Mas Izumo se liberta e beija Andy, revelando que estão prestes a experimentar o pior azar. O líder não se incomoda, mas Andy está animado, dizendo a ela para fugir enquanto ele mantém o líder ocupado.
Izumo sai do prédio enquanto um meteoro cai, causando uma explosão massiva que a lança para longe. Izumo pensa que Andy está morto, mas ele emerge dos escombros, e ela fica radiante ao ver que ele sobreviveu. Mas depois de algum tempo, Andy diz a ela para acasalar com ele, pensando que isso desencadeará um azar ainda maior. Izumo não quer fazer isso, contando a ele sobre a vez em que beijou seu avô, de quem ela não gostava muito, e ele acabou apenas com um tornozelo torcido. Então, ela conclui que quanto mais gosta da pessoa, maior se torna o efeito. Ela explica que se Andy a forçar, ela vai odiá-lo e não será capaz de dar a ele a morte que ele deseja. Então, ele muda seu plano, dizendo a ela que não a deixará morrer até que ela se apaixone por ele. Eles visitam uma armaria, onde Andy equipa Izumo com uma armadura pesada, dizendo que isso deve protegê-la de seus inimigos. Ele revela que uma organização está atrás deles, e espera que um segundo grupo apareça. Ele explica que ele e Izumo são chamados de negadores, porque negam as regras do mundo, dizendo que a organização inimiga também tem negadores. O inimigo já conhece suas habilidades, então ele acha que eles não têm chance, sugerindo que fujam. Eles tentam fugir de bicicleta, mas Andy revela que não tem um destino em mente. Izumo acha que eles vão ser pegos, mas ele a assegura que não a deixará morrer até que ela se apaixone por ele, para que ela possa lhe dar o maior golpe de azar. Ela pensa que nunca se apaixonará por ele, dizendo que nem sequer gosta dele. Nesse momento, uma fenda aparece no céu e Andy a reconhece como um portal de teletransporte. O céu se despedaça enquanto o inimigo Void avança contra eles, lançando Izumo para longe. Ela vê que Andy foi esmagado, então corre até ele, mas percebe que está correndo para trás e esbarra em um homem chamado Shen ao notar que não consegue mover as pernas. Shen diz a Void que a pegou, mas Void diz para ele matá-la, revelando que a missão deles é eliminar Izumo e capturar Andy. No entanto, Shen não quer fazer isso e começa a fazer perguntas pessoais a ela. Andy se recupera rapidamente e está prestes a atacar Void, mas de repente para de se mover. Void o soca para longe, mas Andy percebe que pode se mover novamente. Ele pensa que Void deve ter a habilidade de parar seus movimentos, mas Izumo especula que foi Shen quem o parou. Mas ele discorda, dizendo que Void paralisou seu corpo enquanto Shen está manipulando sua vontade. Void o acerta e ele imediatamente contra-ataca ao perceber que pode se mover logo após ser atingido. Eles continuam trocando golpes enquanto Izumo se pergunta se a organização os perseguirá para sempre. Shen revela que eles se tornaram um alvo de alta prioridade por causa do meteoro que caiu no prédio, então haverá muitos negadores atrás deles. Izumo descobre que Shen e Void também são negadores, então ela se pergunta por que eles não estão sendo caçados. Shen explica que há um grupo chamado União, e há 10 negadores em suas fileiras que são isentos de perseguição sob a condição de que realizem missões. Izumo pensa em se juntar à União, mas Void diz a ela que todos os lugares estão ocupados, e ele está prestes a atacá-la, mas Andy a salva dizendo que será uma ótima ideia se juntar à União. Ele sugere eliminar 2 negadores para que possam ocupar os lugares, assegurando a ela que a manterá segura. Ela o toca e rapidamente foge, dizendo que ele está prestes a ter um grande azar, mas não é porque ela o ama, dizendo que é apenas grata por tudo que ele fez por ela. Um caminhão colide com Andy e explode, mas Shen e Void conseguem escapar ilesos. Andy voa enquanto pensa nas habilidades que os inimigos têm. Ele se lembra de como Void o impediu de se mover sempre que estava pronto para atacar, então Andy conclui que a habilidade de Void é tornar seus ataques inevitáveis. Mas a habilidade de Shen ainda é um mistério, então Andy precisa ter cuidado até descobrir. No entanto, ele percebe que há bombas na área e elas explodem, fazendo o prédio desabar. Izumo se pergunta se isso é por causa de sua habilidade ou se aconteceu puramente por acaso. Void sobrevive à explosão por causa de seu traje, e ele vê o braço de Andy saindo dos escombros, então ele agarra, pensando que finalmente pegou o alvo. Mas Andy aparece de repente, revelando que suas partes do corpo desaparecem 30 segundos depois de serem cortadas. Ele morde o dedo e aponta para Void, que tenta congelá-lo. Mas Andy lança seu dedo, que acerta a cabeça de Void e o derrota instantaneamente. Andy explica que Void só pode imobilizar seus músculos, mas ele pode lançar partes do corpo usando seus poderes regenerativos. Então não precisou mover um músculo para dar o golpe final. Shen percebe que Void foi derrotado e Andy tenta atacá-lo, mas ele desvia facilmente dos ataques. Andy tenta adivinhar que tipo de habilidade ele tem, pensando que tem algo a ver com aparar. Izumo lhe dá a espada e ele se prepara para cortá-lo, mas de repente para de se mover quando Shen lhe diz que ele hesitou por um momento.
Sean se pergunta se Andy tem um ponto fraco por Izumo, que tenta tocá-lo, mas erra completamente. Ele se recusa a revelar sua habilidade, mas diz a eles que não poderão fugir ou tocá-lo, porque sua habilidade afeta suas mentes. Ele se pergunta quem se juntará à união para substituir Void, então Andy diz para ele dar o lugar a Izumo, dizendo a ela para não se preocupar, porque ele será capaz de sobreviver e fazê-la se apaixonar por ele antes que ela morra. Shen está prestes a levá-la embora, mas ela diz para ele olhar para o outro lado, porque está prestes a fazer amor com Andy. Ela pensa que ele merece uma recompensa porque lutou por ela com tudo o que tinha, dizendo-lhe que esta é a sua chance de morrer. Mas Shen de repente começa a rir, admitindo que passou a gostar deles, então quer que eles eliminem outro membro da União, oferecendo-se para ajudá-los a entrar quando houver 2 vagas. Ele revela que um membro da União irá a um lago na Rússia, aconselhando-os a procurar um homem com um emblema e uma gravata vermelha. Ele espera que eles tenham sucesso, dizendo que haverá pessoas os assombrando pelo caminho e decide deixá-los em paz. Izumo fica surpresa por terem sido poupados, e Andy a ajuda a se vestir dizendo que não a quer quando ela está desesperada. Ele conta a ela sobre seu plano, revelando que tem um barco que eles podem usar para chegar à Rússia, onde então pegarão um avião para um lugar chamado Irkutsk, para que possam encontrar seus aliados, que os ajudarão a derrotar o Negador e garantir outra vaga na União, para que finalmente possam viver em paz. 50 anos antes, vemos Andy preso em uma instalação de isolamento enquanto uma jovem o observa. De volta ao presente, vemos a garota em um satélite enquanto ela rastreia o barco de Andy. Vemos Andy aproveitando o passeio, mas Izumo se esconde, preocupada que eles serão caçados. Andy a arrasta para fora, dizendo para ela aproveitar, mas de repente eles são atacados. Izumo acha que estão em apuros, mas Andy diz que sempre podem usar a habilidade dela para escapar. Izumo acha que a habilidade dela não é tão conveniente, mas Andy diz que tudo depende de como ela a usa, mostrando como ele pode usar sua habilidade para mais do que apenas sobreviver. Izumo está impressionada e se pergunta se eles podem se juntar à União agora, mas Andy diz a ela que precisam ir atrás da pessoa com o emblema, pensando que deve representar os 10 membros. Ele observa que está ciente de 3 outras pessoas que teriam um emblema. O primeiro é o criador de sua espada indestrutível que ele roubou. O segundo é um cientista que experimentou nele há 50 anos. E a terceira é uma garota chamada Jian, que pode criar barreiras invisíveis e foi ela quem o capturou todos aqueles anos atrás. Descobrimos que a garota tem uma queda por Andy, chamando-o de o único homem que ela já amou. Ela lança um disparo de seu satélite e ele destrói instantaneamente o navio deles. Andy se pergunta pelo que foram atacados, e ele vê Izumo inconsciente. Ele descobre que ela está presa sob os destroços, mas corta seu braço e usa sua regeneração para afastar os destroços. Enquanto ele nada para cima, percebe algo que lhe dá uma ideia. Eles voltam à superfície e Izumo recobra a consciência. Andy diz a ela para levantar as mãos enquanto o inimigo lhes diz para se renderem. Izumo está surpresa por eles estarem se rendendo, mas Andy diz que está apenas ganhando tempo para descobrir se podem controlar com a habilidade dela. Izumo acha que é impossível, mas Andy tem uma teoria. Ele observa que os golpes anteriores de má sorte dela sempre se baseiam em algo de valor proporcional. Nos casos do corte de cabelo e do beijo deles, significaram muito para ela, e quando não havia nada por perto de valor proporcional, sua habilidade atraiu um raio e um meteoro. Ele observa que há algo de valor proporcional debaixo d'água que eles podem usar. E Izumo percebe que seu sutiã está fora do lugar. Andy diz que teve que movê-lo para fazer RCP nela, e Izumo percebe que ele a viu nua. Ele também diz que ela não estava acordando, então ele até fez respiração boca a boca. Izumo não consegue acreditar nisso, e de repente há uma enorme explosão que os lança para cima, permitindo que entrem no jato. Andy corta o piloto num instante e eles acabam roubando o avião. Andy diz a Izumo que eles podem controlar a habilidade dela encontrando uma fonte de infortúnio, e em seguida, aplicando uma quantidade adequada de contato, eles serão capazes de ativá-la, dizendo a ela que a habilidade dela é agora a carta na manga deles. Enquanto continuam a voar, o avião de repente se prepara para se autodestruir. Andy rapidamente se ejeta, e o avião explode. Izumo pensa que vão cair, mas Andy amortece a queda com seu corpo. Eles conseguem chegar a Irkutsk, e Izumo fica maravilhada ao ver um lago tão bonito. Andy diz para ela dar uma olhada enquanto ele vai encontrar seus amigos, dizendo que a União não fará nada contra ela enquanto houver tantos turistas por perto. Izumo pensa em quanto mudou em apenas 4 dias após conhecer Andy. Ela é abordada por algumas outras pessoas, mas não as entende, então apenas foge. Ela para ao notar uma garota pintando e acaba sendo Jin. Jian fica animada por encontrar outra pessoa japonesa e até faz Izumo pintar com ela.
Jan pergunta a Izumo se ela gosta de coisas que mudam ou de coisas que permanecem as mesmas. Izumo não tem certeza, e Jan revela que prefere coisas que permanecem as mesmas, como a arte, que lhe permite capturar o mundo como um desenho que nunca muda. Izumo acaba terminando sua pintura, e Jan fica surpresa ao ver estrelas, porque não deveria haver nada no espaço além do Sol e da Lua. Mas Izumo achou que a Lua parecia solitária, então ela deu alguns amigos a ela. Ela pensa na pergunta de Jan de antes, revelando que costumava sentir que nunca poderia mudar, mas depois de conhecer Andy e passar por tanto com ele, ela aprecia as coisas que podem mudar. Mas Jan a chama de ingênua, colocando sua gravata enquanto de repente começa a flutuar para o céu. Andy retorna e imediatamente tenta atacar Jan, mas é simplesmente afastado. Izumo fica chocada, percebendo quem ela realmente é, e Jan se prepara para brincar com eles, sabendo que estão atrás dela. Jan de repente corre até Andy, revelando que sentiu falta dele, e ele tenta cortá-la, mas uma barreira a protege. Izumo se pergunta se ela é quem capturou Andy há 50 anos, porque ela parece uma adolescente. Andy revela que ela tinha 16 anos quando o capturou, então ele sabe que ela agora tem 66 anos, pensando que a organização tem uma tecnologia anti-envelhecimento. Mas ela o cala, afirmando que está presa aos 16 anos. Ele salta para trás, percebendo que algo invisível estava cobrindo sua boca, então ele precisa encontrar uma maneira de lidar com a habilidade dela. Ela revela que está apaixonada por Andy, dizendo que foi ordenada a capturá-lo há 50 anos. Mas depois que o pegou, percebeu que todos os assentos estavam ocupados, então ele teve que ficar em uma cela. Em um flashback, vemos Andy em sua cela enquanto Jan pede desculpas a ele, mas ele diz que está tudo bem, porque ele não pode morrer de qualquer forma e quer uma revanche, dizendo que não vai perder novamente. De volta ao presente, Jan revela que a atitude calma de Andy a fez se apaixonar por ele. Ele lança bombas nela, causando uma grande explosão, mas ela emerge ilesa. Ela está feliz que Void está morto, dizendo que agora há uma vaga na União e que ele deveria ocupá-la. Ele lança uma granada de luz, e enquanto ela está cega, ele avança contra ela, tentando passar pela barreira dela. Mas ela contra-ataca, forçando-o a recuar enquanto ele revela que ainda está tentando entender a habilidade dela. Izumo se pergunta onde estão seus amigos, mas ele diz a ela que eles já estão mortos, então terão que lidar com Jan sozinhos. Ele se lembra de como ela controlou a água no lago e criou uma barreira invisível, pensando que a habilidade dela tem algo a ver com o endurecimento, mas ele se pergunta por que sua espada não consegue cortar a barreira dela. Ela reúne a energia do vento e lança sua arma em Andy, cortando seu corpo ao meio. Ela sabe que ele poderia ter desviado, mas ele queria proteger Izumo, pensando que ela é um fardo para ele. Jan revela que prendeu a metade inferior do corpo dele, dizendo para ele desistir de Izumo, mas ele se recusa a deixá-la morrer. Então Jan se prepara para cortar sua cabeça, mas ele revela que já descobriu a habilidade dela. Ele morde uma granada e corta sua própria cabeça, lançando-a para o céu. Ele explode no ar, fazendo seu sangue chover sobre Jan e revelando as mãos ao redor dela, que foram formadas ao fixar o ar no lugar. Ele vê isso como prova de que sua teoria está correta, revelando que a habilidade dela é impedir que as coisas mudem. Andy sabe que não pode derrotá-la sozinho, então ele pede a Izumo para ajudá-lo. Ela o toca com o peito, então Jan fica chateada, pensando que ela o seduziu com seu corpo. Jan diz que a beleza de Izumo vai desaparecer depois de 20 anos, mas sua habilidade impede que sua aparência mude, permitindo que ela mantenha sua aparência jovem. No entanto, Andy acha isso incomum porque ela é uma alvo externa, explicando que existem dois tipos de negadores. Os auto-alvos só podem usar suas habilidades em si mesmos, enquanto os alvos externos só podem usar suas habilidades em outros. Jan afirma que ela é uma autodirecionadora, dizendo que sua aparência deveria servir como evidência, mas Andy percebe que ela está envelhecendo e apenas cobrindo o rosto com maquiagem para dar uma aparência jovem. Ele conclui que ela é uma direcionadora externa, pensando que sua habilidade não funciona em humanos. Isso a deixa chateada e ela tenta atacá-lo, mas ele começa a voar enquanto Izumo se pergunta por que Jan está apenas caminhando até eles, pensando que correr seria mais eficiente. Andy percebe que Jan tem uma fraqueza, dizendo que eles só precisam encontrar uma boa fonte de infortúnio para derrotá-la. Nesse momento, algo os atinge, fazendo-os cair enquanto Andy percebe que há algo acima deles. Eles são atacados por raios laser enquanto Jan revela que estão investigando um animal misterioso no lago. Então ela está fazendo uma varredura nele, usando sua habilidade para ajudar a encontrar a criatura. Mas ela lhes diz que já teve o suficiente, dizendo que vai matar Izumo em vez da criatura enquanto um OVNI aparece acima deles. Ela avança contra ele, tentando matar Izumo, mas Andy se afasta rapidamente enquanto explica que não pode deixar Izumo morrer.
até que ela lhe dê a morte que ele deseja. Ele nota sangue na água, então percebe que há um buraco na barreira sob os pés de Jan, o que lhe permite andar. Ele corre até ela enquanto planeja desencadear má sorte no momento certo, sabendo que o buraco deve ser grande o suficiente para enfiar a cabeça. Ele a cobre com sangue, obscurecendo sua visão, então ela pensa em liberar sua barreira. Mas uma espada desliza para dentro dela, expondo seu ponto fraco enquanto Izumo enfia a cabeça, desencadeando sua má sorte e permitindo que ele alcance Jan. Ele explica que, como está dentro da barreira, o azar poderá alcançá-lo, e o OVNI dispara um feixe de luz, destruindo tudo em seu caminho. Izumo vai até Andi, e ele está prestes a matar Diane, mas decide não fazê-lo, percebendo que ela está prestes a morrer. Diane revela que fez coisas terríveis pela União, na esperança de que as coisas mudassem, mas nada aconteceu no final. Ela diz a Izumo que sua pintura era linda, dizendo que nunca pensou em fazer mudanças, mas agora percebe que mudar não é algo ruim. O efeito anti-envelhecimento está prestes a acabar, então ela pede que eles saiam porque não quer que vejam seu rosto. Mas Andy a abraça e diz que ela ainda é linda, permitindo que ela aproveite seus momentos finais. Izumo e Andy tomam uma bebida, e Izumo chora pela morte dela. Andy pensa em como ela sempre teve dúvidas sobre matar para se manter viva, e ele agradece a Izumo por ajudá-lo a salvá-la. Mas Izumo pede para tentar mudar a União, não querendo que mais ninguém sofra como ela sofreu. Andy concorda em ajudá-la, mas um portal de dobra se abre de repente e os dois são pegos. Eles começam a cair e percebem que estão na União. Andy ataca imediatamente com os dedos, chamando isso de saudação, mas seu ataque é facilmente interrompido. Eles caem em seus assentos e Andy diz a todos para morrerem, mas Shane fica feliz em vê-los. Andy é socado por uma membro chamada Tatiana, pois ela está furiosa por ele ter matado Johnny, mas outro membro, Billy, lembra-a de que lutar entre membros da União é proibido. Parece que ela ainda quer lutar, mas o primeiro assento, Jules, diz para pararem e Andy de repente coloca sua espada em Izumo. Tatiana também é forçada a lutar com a Billy, e Jules pergunta a ele se ainda querem continuar, então ambos concordam em se comportar. Todos continuam com a reunião, e Jules menciona um livro chamado Apocalipse. O livro se abre e revela que eles têm 6 missões. As missões incluem capturar outros negadores e eliminar certas criaturas conhecidas como Umas, mas também vem com recompensas, como adicionar um assento extra à União. No entanto, eles têm apenas até o final do mês para completar todas as missões, caso contrário, enfrentarão uma punição. Jules diz a outro membro chamado Nico para fazer uma análise e ele determina que eles só conseguem completar 3 das missões, então precisarão aceitar a punição. Izumo está confusa sobre o que está acontecendo, então o garoto ao lado dela, Top, explica que o Apocalipse é o primeiro artefato encontrado na Terra e que os força a completar uma série de missões irracionais. Izumo se pergunta por que eles precisam ouvi-lo, lembrando como Jeanne nunca conseguiu mudar nada, não importa o quanto tentasse. Joulos explica que regras foram adicionadas à Terra 98 vezes, coisas como linguagem, raça, morte e doença. Se eles não intervirem, novas penalidades serão adicionadas uma vez a cada 3 meses. Por isso, eles devem fazer de tudo para fortalecer suas forças, querendo eventualmente matar o Criador da Terra que está impondo essas regras a eles. Izumo não está feliz com a situação, então Jules diz a ela que pode fazer mudanças se tornar a número 1, dizendo que o líder da União é determinado por quem alcançou mais resultados. Izumo se pergunta quanto tempo isso levaria, mas Andy de repente agarra Apocalipse, querendo saber qual é a missão mais difícil. Morde suas mãos, mas diz a ele que é a que envolve um indivíduo chamado Spoil. Andy imediatamente decide aceitá-la, dizendo que fará isso com Izumo, mas também com Shen. O pedido é aceito, e Shen não acredita que está sendo arrastado junto. No dia 21 do mês, vemos Izumo sendo vestido pelo subordinado de Shen, Mui. Aceito. E Shen não consegue. O grupo percebe que está próximo, e Mui descobre que a criatura se chama Roupas,
que tem a habilidade de se prender a uma pessoa e se transformar nas roupas que ela mais deseja. Mas ela observa que controla o corpo da pessoa. Andy leva um soco, mas ele agarra o homem e o derruba. No entanto, Mui observa que se o anfitrião perder a capacidade de se mover, depois, as roupas encontrarão um novo corpo. Mui é dominada, mas Andy nota que sua aparência não mudou. Mas vemos que ela ganhou um emblema. Ela começa a atacá-los, e Andy diz a Shen para pará-la com seu poder, mas ele diz que não funciona em roupas. Izumo agarra-se a ela, ativando sua habilidade, e Mui é nocauteada por um tijolo. As roupas se movem novamente, mirando Izumo, mas Sandy a salva bem a tempo, e ele se agarra a ele. Izumo acha estranho que não pareça estar se transformando em roupas. E a criatura xinga Andy, porque ele é muito exigente, querendo roupas que possam se regenerar instantaneamente e voar para ele à vontade. Dia 21. Ficamos sabendo que a missão deles é capturar Spoil na cidade de Longin, e Shen revela que há uma legião de zumbis. Ele diz que um grupo de investigadores foi para a cidade e não conseguiu voltar, mas conseguiu enviar uma mensagem de voz. Ele a reproduz e todos ouvem os homens entrarem em pânico porque viram seus corpos se transformando. Zumbis apareceram, e eles tentaram se defender, mas acabaram sendo exterminados. Shen avisa Andy que ele terá dificuldades contra Spoil, dizendo que ele terá que dar tudo de si, mas ele não se incomoda nem um pouco. Naquela noite, Shen se aproxima de Izumo, dizendo a ela que ele e Andy vão lidar com Spoil, mas ela revela que quer ajudar, mencionando a recompensa que o Apocalipse mencionou, que é a localização do negador chamado Unrepair. Ela explica que quer conhecê-lo, pensando que ele pode ser capaz de dar a Andy a morte que ele deseja. Ela pensa que Andy forçou Shen a juntar-se a eles, mas ele revela que há outra razão, dizendo que a missão é difícil, então ele pode ver o outro lado de Andy. No dia seguinte, eles chegam ao destino, e vemos que está cercado por um muro. Andy pega um lançador de foguetes, usando-o para destruir o muro, e uma horda de zumbis aparece. Andy se pergunta se eles podem ser salvos, mas Shen diz que é impossível porque seus corpos já foram alterados. Ele decide não se segurar, dizendo a todos para se prepararem enquanto avança, usando o caminhão para atropelar os zumbis e colidindo com a parede. Ele salta, dizendo aos zumbis para se abaixarem se puderem entendê-lo, porque quer falar com eles. Ele prossegue para massacrar os zumbis, cortando suas cabeças, mas percebe que um deles foi capaz de entendê-lo, então conclui que ela não é como os outros. Ele planeja usá-la para procurar Spoil, mas Shen diz a ele que está sendo imprudente, revelando que as Sumas são diferentes dos negadores porque elas são as próprias regras. Shen explica que os negadores precisam cumprir certas condições para ativar suas habilidades, mas as Sumais podem impor sua regra a qualquer um que entre em seu alcance. Cloth diz a Andy que há algo escrito em seu estômago, e ele percebe que há um cronômetro. Shen e Izumo não veem isso em seus corpos, então Shen acha que Andy deve ter entrado no alcance de Spoil, fazendo com que Izumo ficasse preocupada. Mas Andy mantém a compostura e decide esperar até estragar, pensando que não será suficiente para matá-lo. Quando o tempo se esgota, ele começa a apodrecer, mas seu corpo luta contra isso, e ele acaba se transformando em meio zumbi. A garota fala com ele, e agora ele consegue entender o que ela está dizendo. Então, ele diz aos seus companheiros que vai se casar com ela, dizendo que ela revelará a localização de Spoil após o casamento. Enquanto ele se afasta, Izumo vê um menino que se esconde ao vê-la, mas ela o persegue. Ela entra em um túnel subterrâneo pensando em salvar o menino, mas Shen a força a recuar, dizendo que ela está sendo imprudente. Ele diz para ela não prosseguir porque ela pode entrar no alcance de Spoil, pensando que o menino vai se tornar um zumbi. Um grupo de crianças aparece, revelando que tem cronômetros neles, mas Shen se pergunta por que seus cronômetros têm mais dígitos. O líder deles pensa que Shen e Izumo estão lá para matá-los porque estão prestes a se transformar em zumbis. Mas Izumo corre até ele, fazendo um cronômetro aparecer em seu corpo, e Shen percebe que não pode abandoná-la, então decide se juntar a ela. Enquanto isso, vemos a garota zumbi vestida para o casamento, e Andy diz a ela que está ótima.
Ela agradece por realizar seu sonho, dizendo que sempre quis usar um vestido de noiva. Ela implora para que ele acabe com o sofrimento dos zumbis e aponta para uma estátua, dizendo-lhe para matá-la. Ele se lembra de que sua ordem é capturar Spoil, mas ele quer realizar o desejo da garota. Então, ele ataca a estátua, fazendo-a se transformar enquanto Spoil desperta, destruindo a capela. Andy emerge dos escombros, e vemos que os zumbis tentaram protegê-lo. Ele lança seus punhos, acertando o sino, e diz aos zumbis para atacarem Spoil, aconselhando-os a seguirem o som do sino. Assim, uma enxurrada de zumbis corre para o local. Retornamos a Izumo enquanto o líder se apresenta como Ken, revelando que ele é o mais velho do grupo, então é responsável por manter todos seguros. Izumo diz a ele que estão lá para ajudar e pergunta o que aconteceu. Em um flashback, uma bola escura aparece no meio da cidade e começa a falar com as pessoas, dizendo que elas são fáceis de estragar. Ela libera seus poderes, fazendo com que todos se transformem em zumbis. Mas o professor de Ken ajuda as crianças a escaparem, levando-as para o túnel subterrâneo. Ela diz para não se preocuparem com ela, afirmando que não vai morrer até se casar, e aconselha-os a focarem nos seus sonhos porque isso vai impedir que se estraguem. De volta ao presente, uma garota chora e Ken se aproxima dela, vendo que o cronômetro dela está prestes a expirar. Ele a lembra de seu sonho de se tornar florista, fazendo-a se sentir melhor, e o número no cronômetro dela de repente aumenta. Ele diz a Izumo que é assim que eles aumentam os números, perguntando se ela vai ajudá-los. Nesse momento, eles ouvem uma comoção quando Shen percebe que algo está acontecendo acima deles. Eles decidem verificar e veem Andy lutando contra Spoil enquanto os zumbis tentam ajudá-lo. Izumo fica surpresa ao ver isso, mas Shen sabe que os zumbis não são páreo para Spoil, dizendo que Andy está apenas sendo gentil com eles ao dar-lhes uma chance de lutar até a morte. Ele vê Shen dizendo para ele segurar sua noiva, e as crianças a reconhecem como sua professora. Elas ficam felizes em vê-la, e um zumbi toca Izumo enquanto ele avança contra Spoil. Uma placa cai, cortando-o ao meio, e Andy vê isso, percebendo que os zumbis não têm chance. Então ele elabora um plano. Ele ordena que os zumbis toquem Izumo, dizendo que ela os transformará em bombas, enquanto explica que é a única maneira de vencer. Izumo é contra a ideia, mas a professora a abraça, e ela percebe que os zumbis não podem ser salvos, então estão prontos para morrer na luta. Ela decide seguir o plano e a professora avança contra Spoil enquanto Ken tenta salvá-la. Mas Shen usa sua habilidade, forçando o garoto a parar. Ela se aproxima de Spoil e acaba sendo esmagada, mas ele de repente perde o equilíbrio e colide com um prédio cheio de pólvora, resultando em uma explosão. Mas Shen sabe que não é forte o suficiente, e Spoil se levanta novamente enquanto Andy diz aos zumbis para manterem a pressão. Então eles avançam enquanto Izumo toca todos eles, transformando-os em bombas. Eles se agarram a Spoil enquanto detonam, cobrindo a área com explosões. Mas ele inala os zumbis, engolindo todos eles, e uma energia misteriosa o envolve enquanto se transforma em sua segunda forma. Está prestes a atacar Andy com um feixe de energia, mas Shen usa sua habilidade, fazendo-o errar, e acaba atingindo a Estátua da Liberdade, destruindo-a com um único golpe. Começa a voar enquanto lança mais raios de energia, atingindo o braço de Andy. Então ele o corta, percebendo que desintegra qualquer coisa que atinge. Ele sabe que o ataque é perigoso, então pensa em terminar a luta e avança, mas seu corpo começa a apodrecer. Spoil o ataca, fazendo-o cair e continuar a espancá-lo enquanto ele está no chão. Começa a falar com Shen e Izumo, e Shen tenta usar sua habilidade, mas não funciona. Então ele decide fugir. Spoil diz a Izumo que o mundo é mais feio sem a decadência, dizendo que é uma regra necessária, mas os humanos estão rejeitando-a. Diz que os corpos humanos não duram nem um ano, então se pergunta por que estão tão apegados a isso. Izumo explica que é porque precisam de seus corpos para perseguir seus sonhos, revelando que ela quer se tornar uma garota normal e viver a vida ao máximo. Ela diz que não vai desistir, aconteça o que acontecer, fazendo com que o cronômetro em seu corpo reinicie. Spoil fica surpreso ao ver isso, e Shen avança, conseguindo acertar um golpe enquanto revela que seu sonho é se tornar o maior de toda a criação. Andy o avisa para não se aproximar muito ou seu corpo vai apodrecer, mas ele revela que já descobriu sua habilidade. Ele explica que quando falou com Izumo, nada aconteceu com ela, então conclui que há um campo de deterioração ao redor de seu corpo, e que é vulnerável quando coloca a cabeça para fora. Mas ele revela que tem um bastão único, e ordena que ele se estenda, permitindo-lhe atacar Spoil. Aprendemos que ele pode controlar o comprimento de seu bastão, e ele o usa para golpear Spoil enquanto este se pergunta por que seu corpo está se aproximando dele por conta própria.
Aprendemos que a habilidade de Shen é ativada quando o alvo está em seu campo de visão, e força o alvo a realizar o oposto da ação pretendida. Então, quando o Spoil tenta se proteger, torna-se mais vulnerável aos ataques dele, mas para ativar essa habilidade, ele deve se afeiçoar ao seu alvo. Andy se pergunta como eles devem capturar Spoil, então Shen explica que ele tem um núcleo, mas ele não pode removê-lo porque seu corpo apodrecerá se chegar muito perto. Spoil luta contra Shen e tenta disparar um feixe de energia, mas acaba falhando. Shen reconhece os poderes de Spoil, revelando que está feliz porque finalmente poderá encontrar o homem que procura. Izumo se pergunta como eles podem parar essa habilidade, e Andy explica que a decomposição não pode ocorrer sem umidade, então ele pensa em remover a umidade do ar. Ele pensa que explosões resolverão o problema, então ele toca Izumo e se aproxima de Spoil, mas em vez de explodir, o chão se abre, fazendo-o cair. Shen desvia o olhar e Spoil vê uma oportunidade, então tenta atacá-lo. Mas ele consegue se defender ao perceber que está tentando obstruir sua visão com as nuvens de poeira para que ele não possa usar sua habilidade. Izumo pensa em levar Spoil para o espaço, porque lá não há umidade, e Shen revela que pode levá-lo até lá, dizendo a Andy que ele pode derrotá-lo enquanto estão no espaço, mas terá que suportar sua habilidade durante a subida. Shen aconselha Andy a desbloquear suas memórias, sabendo que seu antigo eu será capaz de realizar a tarefa. E ele decide seguir o plano de Shen, mas diz que haverá algumas estipulações. Shen aceita e ele joga seu bastão na fenda onde Andy o pega. E ele ordena que o bastão se estenda, lançando Spoil para o ar. Ele desbloqueia suas memórias e eles saem da atmosfera da Terra enquanto Izumo fica preocupada, porque se lembra de que Andy vai se tornar instável se desbloquear suas memórias. Shen sabe disso, dizendo a ela que ela está prestes a conhecer o homem que trouxe vitória a inúmeros campos de batalha. Spoil revela que ainda pode disparar raios de energia sem umidade e atinge a cabeça de Andy, mas ele imediatamente se regenera, enquanto sua aparência muda. Ele diz a Spoil que não é páreo para ele enquanto dispara 2 de seus dedos, e cada um deles se regenera, criando cópias que destroem seu corpo. Ele consegue pegar o núcleo e o deixa cair com a mão, dizendo: "É hora de se divertir." Corta para Shen enquanto ele diz às crianças para saírem da área, explicando que estão prestes a ser resgatadas. O núcleo de Spoil cai no chão e o corpo de Andy regenera-se a partir da sua mão, mas Shen aconselha a Izumo a recuar, e ele ordena que Mui pegue o núcleo. Vemos que Andy está lutando com sua consciência, dizendo ao seu outro eu que está desperdiçando sua vida e que é impossível para ele morrer. Ele se aproxima de Izumo, culpando-a pela confusão. Mas Shen se interpõe, chamando-o de Vitor, o deus da vitória. Mas ele explica que é apenas humano e ataca Shen, dominando-o enquanto se pergunta por que sua habilidade não está funcionando em Vitor. Ele observa que Vitor tem força sobre-humana, porque está atacando com toda a sua força, permitindo que seus ossos quebrem a cada ataque. Ele dispara seus dados afastando Shen, e Izumo tenta usar sua habilidade, mas percebe que não está funcionando. Shen ordena a Mui que envie uma mensagem enquanto Vitor chama Izumo de patética, dizendo para ela desistir de tentar matá-lo. Ele ameaça matá-la, mas ela chama por Andy, implorando para que ele volte. Vitor a chama de idiota, mas Shen o interrompe, admitindo que perdeu, porque não é forte o suficiente para derrotar Vitor. Mas ele se lembra da primeira promessa que fez a Andy, que é proteger Izumo, então ele empurra Vitor para trás. Mas ele pensa na segunda promessa, que é derrotar Vitor, sabendo que não pode fazer isso sozinho. Um portal se abre quando os outros membros da União chegam, então Vitor tenta atirar neles, mas eles conseguem bloquear, e Nico o ataca, cortando-o ao meio. Ele percebe que não está se regenerando enquanto Nico revela que seus ferimentos foram queimados, então ele não poderá se curar tão rápido. Mas Vitor revela que pode escolher onde se regenera e atira no próprio dedo, permitindo restaurar seu corpo. Ele avisa os membros da União para não interferirem, mas eles mantêm sua posição. Então ele se prepara para enfrentá-los, e Julius o confronta, pronto para lutar até a morte. Julius consegue cortá-lo, mas ele apenas voa para cima, disparando seus dedos para criar clones de si mesmo. Ele tenta atacar Shen, mas eles são salvos por Top. Eles conseguem escapar, mas Izumo acha estranho que Top ainda esteja correndo. Ela se pergunta como podem parar Andy, mas Top não tem ideia. Ela pede para ser levada de volta a Andy, mas Top a avisa que ele não é a mesma pessoa que ela conhecia. Ela ainda insiste, então Shen lhe dá uma arma para sua proteção, assim como o selo de Andy. Ela sai correndo, e Top diz a Shen para detê-la, mas ele apenas a chama de interessante, e Top acaba concordando em levá-la de volta.
Enquanto isso, vemos os outros membros da União lutando contra Vitor, mas ele continua se regenerando não importa o que façam. Top se pergunta o que eles podem fazer, mas Izumo consegue determinar que Andy está na cópia que está lutando contra Jules, já que Cloth está preso a ele. Top não está convencido, mas Izumo diz para ele jogá-la nele. Enquanto Jules luta com ele, Izumo avança em direção a ele enquanto levanta a camisa, abraçando-o com o peito. Todos ficam chocados, mas todos os clones parecem estar destruídos. Ela espera que sua má sorte faça efeito para que ela possa colocar o selo de volta, e Jules se pergunta quanto tempo isso levará, mas Izumo não sabe, já que ela nunca segurou alguém que odeia. Jules acha que sua má sorte funcionaria se fosse Andy, então ela diz que precisam trazer Andy de volta, mesmo que seja só por um segundo. Vitor se recusa a deixar isso acontecer, disparando seus dedos para criar seus clones, mas os outros membros da União a protegem. Izumo se preocupa com eles, mas eles dizem para ela se concentrar em acordar Andy. Ela chama por ele, implorando para Andy voltar, então Vitor tenta atacá-la, mas é impedido por Top. Izumo pensa em como acordá-lo, lembrando de tudo que passaram juntos e de como ele a salvou na primeira vez que se encontraram. Ela usa sua arma, atirando na cicatriz na cabeça dele, percebendo que nenhum dos clones tem a cicatriz, determinando que é onde Andy está sendo mantido. Ela chama por ele, implorando para que ele a alcance e Andy consegue voltar por um momento. Ele aproveita a chance para beijá-la, destruindo todas as cópias, e diz a ela que continuarão na próxima vez. Izumo fica envergonhada ao ouvir isso, fugindo enquanto avisa os outros que o azar está chegando. Todos começam a recuar, mas Vitor recupera o controle de seu corpo, preparando-se para detê-los. Mas Chan surge, usando sua habilidade para pará-lo. Vitor aceita sua derrota e meteoros caem sobre ele, causando uma explosão massiva, que cria uma onda gigante, mas os outros são protegidos pela barreira de Nico. A cidade é completamente destruída, mas Izumo corre para encontrar Andy. Ela chega até ele, apunhalando-o com seu selo, mas a água volta a inundar. Quando Izumo acorda, ela chama por Andy, mas ele está bem ao seu lado. Ela expressa sua frustração com ele por seu plano imprudente, pensando que ficaria sozinha novamente se tivesse falhado. Ele pede desculpas a ela, mas ela se preocupa com ele tocando sua cabeça. Ele diz que a voz dela foi a única coisa que ele conseguiu ouvir quando foi engolido, agradecendo por salvá-lo. Ela fica feliz ao ouvir isso, e ele tenta agir com calma, mas é atingido por sua má sorte. A União tem sua reunião, e Izumo pede desculpas por estar atrasada, enquanto Shen está feliz por eles estarem bem. Ela acha que Andy está no lugar errado, mas ele a lembra de como subiu para o 9º lugar após o incidente com a roupa. A reunião continua e Apocalipse se prepara para anunciar os resultados de suas missões. Apocalipse anuncia que a primeira missão foi concluída porque a União conseguiu capturar o Uma, Burn, e um 11º assento foi adicionado como recompensa. A segunda missão também é bem sucedida porque eles conseguiram capturar outro Uma chamado It, e como recompensa, Apocalipse revela a localização do negador Unburn, dizendo a todos que podem capturá-lo se precisarem dele. Descobrimos que Nico conseguiu completar a terceira missão, então Apocalipse unifica os idiomas do mundo, permitindo que todos se comuniquem em inglês ao revelar que as memórias das pessoas normais foram alteradas. Shen decide testar isso, chamando Mui e fazendo-lhes uma pergunta em chinês, mas ela não faz ideia do que ele está dizendo, então ele conclui que a unificação já entrou em vigor. Apocalipse anuncia que a quarta missão é um sucesso, e como recompensa, a localização do artefato Rebellion foi revelada. A quinta missão foi completada por Andy e Izumo quando capturaram Spoil, então Apocalipse os recompensa revelando a localização do negador, Hip, que tem o poder de não reparar. Izumo fica animada com isso, pensando que Andy pode conseguir a morte real que ele deseja, mas vemos que Andy não está tão animado quanto ela. Apocalipse diz a eles que falharam na sexta missão, que era capturar o negador Ansem, e Andy acha que ele foi levado por Hip porque eles enviaram homens para procurá-lo, mas todos acabaram sangrando até a morte. Vemos que Andy está certo porque Ansem foi capturado por Hip, que colocou um dispositivo de rastreamento em seu estômago para garantir que ele não possa escapar. Hip o convida a se juntar ao seu grupo, prometendo desativar sua habilidade se Ansem aceitar sua proposta. Apocalipse explica que haverá uma penalidade porque eles falharam em completar uma missão, e convoca a Uma chamado Galaxy. Assume a forma de uma criatura enorme, que deixa a Uma ao subir para o céu.
Julius convoca o mar domesticado Move, ordenando que os transporte para a superfície, então ele abre um portal de dobra que os faz cair e eles imediatamente chegam à Austrália enquanto Move lhes diz que fez sua parte. Izumo acha que a penalidade não é tão ruim, mas Julius diz a ela que o biopocalipse adicional do mar é sempre perigoso, dizendo que pode levar à extinção da humanidade. Galaxy deixa a atmosfera e causa uma explosão massiva que altera os corpos celestes no cosmos. O universo muda, e Nico contata seus subordinados, dizendo que uma nova regra acabou de ser adicionada, então ele pede que o informem. Eles se conectam a um dispositivo que transmite instantaneamente seu conhecimento para Nico, permitindo que ele aprenda todas as mudanças que ocorreram após a nova regra ser adicionada. Ele explica que novos planetas apareceram e o mundo mudou completamente, dizendo que os alienígenas estão prestes a invadir a Terra. Uma frota alienígena aparece enquanto Nico explica que eles são de uma civilização avançada e estão invadindo outros planetas porque seu mundo natal está em ruína. O líder deles aparece explicando que vão invadir a Terra, mas Julius se aproxima dele dizendo para retirar suas naves. Mas ele dispara um feixe de energia causando uma explosão enorme, e diz a ela que os humanos não têm chance porque sua civilização é subdesenvolvida. Ele ameaça exterminar toda a humanidade, dizendo que está lutando pelo que é certo, porque seu povo precisa do planeta para sobreviver. Mas Julius remove o capacete e descobrimos que ela tem a habilidade de anular o senso de justiça de uma pessoa, permitindo-lhe controlar as ações dos outros. As naves começam a atirar umas nas outras, e a frota alienígena é completamente destruída enquanto o líder cai em desespero. Julius explica que a penalidade é sempre severa, e o mundo teria sido destruído se não fosse por sua habilidade. Ela revela que esta é a 99ª penalidade adicionada a Biopocalipse, e eles não podem falhar em outra missão porque descobriram uma tábua de pedra que tem 101 espaços, e um deles é preenchido toda vez que recebem uma penalidade. Ela explica que restam 2 vagas, e a última está rotulada como Ragnarok, o que pode significar o fim do mundo. Ela revela que o Apocalipse não dará as próximas missões até que adicionem o 11º membro, e eles receberão uma penalidade após 3 meses. Então ela acha que encontrar um novo membro é a principal prioridade deles. Ela percebe que o líder ainda está vivo porque ele nunca acreditou que estava lutando pelo que é certo, então ela diz para ele avisar os alienígenas para ficarem longe da Terra e ele imediatamente recua. Julie sugere recrutar Hip e Andy se oferece para procurá-lo. Ela acha que ele vai precisar de apoio, então diz para ele levar Tatiana e Azuma com ele. Andy e Azuma vão para o Brasil, e descobrimos que eles vão se infiltrar em um leilão de mercado negro conduzido pela máfia, onde um negador será vendido. Andy explica que acontecerá em um navio de luxo, e eles precisam entrar no navio para encontrar Hip, revelando que tem passes de convidados criados por Nico. Ele sabe que eles não vão se misturar com suas roupas atuais porque o leilão será frequentado por celebridades, então ele sugere se vestir para a missão. Eles entram em um shopping onde Andy veste um terno, e Azuma acha que ele está ótimo, então decide comprá-lo. Ela tenta procurar um vestido, mas não está acostumada a usar uma roupa reveladora, então ele a ajuda a escolher um, dizendo que não vai deixar ninguém tocá-la. Ela se lembra da conversa com Jules, onde se perguntou por que foi escolhida para a missão, pensando que seria um fardo. Jules explica que quer proteger o mundo e achou que Azuma era uma ameaça para pessoas inocentes, por isso ordenou que Shen e Void a matassem. Mas ela se lembra da luta com Victor, dizendo que a habilidade de Azuma tem potencial, e ela acha que Azuma pode ser a chave para derrotar Deus, lembrando-a de que o Ragnarok está se aproximando. Jules ordena que ela se conecte com Andy, pensando que ela desbloqueará todo o seu potencial se apaixonar por ele. Izumo veste um vestido e Andy diz a ela que está ótima, dando-lhe conselhos sobre como se projetar, e ele acha que ela está perfeita, então decidem comprá-lo. Eles andam pelas ruas enquanto Andy lembra Izumo que ela beijou Victor, dizendo que ela deveria beijá-lo agora que ele tem controle sobre seu corpo. Mas ela começa a fugir porque não quer fazer isso. Ele corre atrás dela, dizendo que merece o beijo, mas ela ameaça ativar sua má sorte. Mas ele não se preocupa, sabendo que está coberto de roupas. Mas ela chama Clot e isso expõe sua pele, permitindo que ela o toque. Um caminhão o atinge, jogando-o para longe, e ele cai no oceano onde é devorado por um tubarão. Andy é levado para a praia e diz a Izumo que Victor é o dono original do corpo, dizendo que ele só tem controle se as memórias dele estiverem seladas. Ele está preocupado que Victor possa voltar, mas ela o assegura que sempre estará lá para salvá-lo. Ele a segura, mas ela percebe que suas luvas estão fora e Tatiana colide com ele, lembrando-os sobre a missão deles.
Ela lhes diz que procurarão Hip no navio de luxo, enquanto ela o procura do lado de fora, aconselhando-os a fingirem que são um casal porque seus passes de convidados mencionam que são casados. Eles conseguem entrar no navio e ouvem pessoas falando sobre o negador, que é revelado como o item principal do leilão. As pessoas mencionam que os negadores estão se tornando mais fáceis de encontrar e Izumo se pergunta como isso aconteceu. Então Andy explica que isso é por causa da unificação da linguagem, lembrando-a de que isso só entrou em vigor para não negadores. Ele diz a ela que Chen só pode falar com eles por causa de sua gravata, dizendo que todos estão usando a língua inglesa. Então os negadores que não falam inglês estão se destacando. Izumo percebe que os negadores estão sendo tratados de forma dura, e Andy diz a ela que eles não conseguirão viver boas vidas, mas ele acha que podem mudar isso, dizendo que podem matar Deus para remover a fonte de suas habilidades. Vemos Hip com sua associada Mira, enquanto os guardas os param, dizendo que a área é proibida, mas ele se recusa a sair, então eles ameaçam matá-lo e ele pergunta a Mira se ele vai morrer. Ela diz a ele que vão atirar na cabeça dele, mas ele imediatamente passa por eles, cortando seus pescoços e fazendo-os sangrar até a morte. Uma criatura enorme emerge e lança seus companheiros, Creed e Fang, permitindo que se juntem a ele. Ele lhes conta sobre o negador no leilão e Creed zomba de Mira porque ela supostamente é uma vidente, mas suas previsões são imprecisas. Tatiana os vê, então avisa Anti e Izumo, dizendo que o grupo de Hip está atrás do negador no leilão. Julius revela que eles são conhecidos como os caçadores de negadores e se especializam em coletar negadores à força. Eles são semelhantes à União, mas seus objetivos são diferentes porque a União quer matar Deus para se livrar das regras, enquanto os caçadores de negadores querem buscar vingança contra o mundo. Andy e Izumo seguem em direção à carga, tentando alcançar o negador antes que os caçadores o encontrem. Mas os guardas começam a atirar neles, então Tatiana dá a Andy sua espada e ele a usa para cortar sua cabeça. Izumo o joga para os guardas e sua má sorte é acionada, causando uma explosão que lhes permite escapar. Eles correm para o negador, mas veem explosivos pelo caminho, e ele detona, causando uma explosão que alerta o guarda no cargueiro. O negador Chikara aproveita a chance para escapar, mas o guarda o vê, então ele usa sua habilidade, fazendo o guarda parar de se mover. Mas descobrimos que ele só pode usar sua habilidade enquanto está imóvel, então ele percebe que não pode escapar porque o guarda está prestes a atirar nele. E ele se pergunta como a máfia descobriu sobre sua habilidade, já que ele não contou a ninguém sobre isso. Em um flashback, vemos Chikara indo para a escola e seu amigo tenta falar com ele, mas ele se pergunta por que todos estão falando em inglês, pensando que estão pregando uma peça nele. Mas eles não conseguem entender o que ele está dizendo, e nesse momento ele é sequestrado pela máfia, sabendo que ele é um negador porque não estava falando em inglês. De volta ao presente, Chikara vê monstros na carga, então ele começa a surtar, percebendo que está em apuros, porque ele precisa estar completamente imóvel para que sua habilidade tenha efeito. O guarda começa a se mover, preparando-se para atirar na perna dele, mas nesse momento Hip chega, derrubando o guarda. Ele conseguiu observar Chikara pensando que sua habilidade poderia ser útil, mas ele não consegue entender o que Hip está dizendo, então eles não conseguem se comunicar. Creed decide testá-lo, puxando uma metralhadora e dizendo que ele está prestes a ser baleado, então ele precisa usar sua habilidade para sobreviver. Hip pensa que não importa se ele morrer, porque não será útil se não puder se defender, revelando que sua habilidade será transferida para um novo usuário após sua morte. Creed se prepara para atirar nele, mas não consegue parar de tremer, pensando que vai morrer, porque não consegue controlar sua habilidade. Creed dispara sem parar e todos pensam que ele está morto, mas quando a poeira se dissipa, eles percebem que Andy o protegeu. Andy os observa tentando adivinhar suas habilidades, mas Hip de repente o ataca, cortando seu pescoço e dizendo que sua ferida não vai cicatrizar a menos que ele o derrote. Andy tenta cortar a cabeça dele, mas percebe que não pode, pois Hip explica que sua habilidade de não reparação anula todos os tipos de técnicas de cura. Então Andy não pode cortar partes do corpo para reparar seu corpo. Hip sabe que ele está trabalhando para a União, dizendo-lhe para entregar Chikara, porque eles querem matá-lo, dizendo que sua habilidade é útil, mas ele não pode usá-la corretamente, então precisam transferi-la para outra pessoa. Mas Andy avança enquanto Izumo corta sua cabeça, usando-a como projétil. Tatiana chega, atacando Creed e Fang, enquanto diz a Andy que cuidará deles. Ele avança tentando cortar Hip, mas ele consegue desviar e contra-ataca, cortando os braços de Andy. Ele se aproxima da espada, mas Hip diz a ele que não vai funcionar, porque ele não pode cortar partes do corpo para se curar. Mas ele corta os antebraços e os lança em Hip, que se pergunta como isso é possível, mas Mira o protege, fazendo o ataque errar,
e ele percebe que sua regra não se aplicava a Andy, porque ele não cortou os antebraços para se curar, mas para lançar um ataque. Hip admite que gosta dele, convidando-o para se juntar aos caçadores de negadores, mas ele recusa dizendo que não está interessado. Hip acha que Chikara é inútil, porque ele não consegue controlar sua habilidade, então eles não precisam dele no grupo, dizendo que só precisam de negadores fortes para dominar o mundo. Izumo diz a Hip para não fazer as pessoas sofrerem, dizendo que deveriam culpar Deus em vez disso, mas ele diz a ela que já tem problemas suficientes, e encontrar Deus é muito arriscado. Andy tenta matar Mira e ela fica coberta de sangue, mas ele erra completamente, perguntando-se se ela negou seu ataque. Hip lança sua faca, tentando matar Chikara, e Andy tenta bloqueá-la, mas ela atravessa seu corpo. Izumo se coloca no caminho e consegue pará-la, mas sofre um ferimento fatal, e Hip acha que ela só tem 1 hora de vida porque vai sangrar até morrer. Andy pensa em remover seu selo, mas ela o assegura de que vai ficar bem, dizendo para ele ser ele mesmo, então ele decide não fazê-lo. Os guardas chegam, então Hip decide recuar e eles cercam Andy, pensando que ele está com os caçadores de negadores. Chikara tenta estancar o sangramento, mas Andy o avisa para não tocar em Izumo, dizendo que ele pode acabar morrendo. Ele diz aos guardas para chamarem um médico, implorando que a poupem, mas eles se recusam a ouvi-lo. Em um flashback, vemos a mãe de Chikara em seu leito de morte, dizendo-lhe para valorizar as pessoas que lhe mostram bondade, porque ela as considera insubstituíveis. Ela o aconselha a parar por um momento quando estiverem em apuros e voltar à ação para salvá-las. De volta ao presente, os guardas decidem atirar nele, mas ele reúne coragem para parar as balas, e até os guardas ficam incapazes de se mover. Andy fica surpreso por ele ter conseguido controlar sua habilidade, mas ele explica que Izumo se machucou por causa dele, achando que é um covarde, então está determinado a salvá-la. Cortamos para Tatiana enquanto ela luta contra Creed e Fang. Creed percebe que suas balas não são eficazes, então ele lança granadas enquanto Fang a ataca e a afasta. Ela nota que sua armadura foi rachada, e Andy a contata, dizendo que Azumo foi ferida. Ele informa que Azumo vai sangrar até a morte, dizendo que a única maneira de salvá-la é derrotar Hip, e Tatiana fica com raiva. Em um flashback, descobrimos que Tatiana ficou devastada quando soube da morte de Ginny, então ela imediatamente atacou Andy quando ele se juntou à União e o desafiou para uma luta. Andy aceita o desafio dela, e ela diz que não o reconhece como parte do grupo, dizendo que quer vingar Ginny. Ela tenta atacá-lo, mas ele desvia dos ataques e ela diz que Ginny o amava. Mas ele não se importa, dizendo que já sabia dos sentimentos dela, mas a matou mesmo assim. Tatiana fica furiosa, lançando todos os seus braços, mas Andy ainda consegue desviar deles. Ele percebe que Azumo está em apuros, então corre até ela, salvando-a a tempo. Tatiana não consegue acreditar que quase matou Azumo, e percebe que Azumo estaria morta se não fosse por Andy. Nico diz para ela se acalmar, dizendo que a próxima missão decidirá se Andy e Azumo merecem estar na União. Mas Andy se agarra a ela, e ela vê suas coisas, o que a deixa irritada. Todos são aconselhados a evacuar, e Nico avisa Andy que Azumo está em perigo, porque a armadura de Tatiana foi criada para conter sua habilidade, que é tão poderosa que pode destruir uma cidade inteira. Nico ordena que todos saiam, mas Azumo se agarra a Tatiana, dizendo que foi sua habilidade que matou Ginny, e Andy estava apenas lutando para protegê-la. Ela pede desculpas a Tatiana, dizendo que quer ser sua amiga, e isso faz com que Tatiana se acalme. Depois de algum tempo, Azumo visita Tatiana em seu quarto, oferecendo-se para apertar sua mão, mas ela recusa, dizendo que não pode fazer isso por causa de sua habilidade. Azumo diz a ela que pode usar suas mãos robóticas, dizendo que pode usar sua mão real depois que derrotarem Deus, e acabam se tornando amigas. De volta ao presente, Chikara revela que não pode mais manter sua habilidade, então Andy o ajuda a escapar. Andy diz a Tatiana que precisa derrotar Hip, então não pode apoiá-la, mas ela diz para ele recuar enquanto se prepara para liberar seu verdadeiro poder. Ela pensa em Azumo, percebendo que ela é uma ótima pessoa, então se tornou uma de suas amigas mais próximas. Tatiana não pode perdoar os caçadores negadores por machucarem Azumo, e ela libera sua armadura. Creed acha que ela está vulnerável, então tenta atirar nela, mas não funciona, e ele percebe que há outra barreira protegendo-a. Então ele tenta encher a sala com gás venenoso, achando que isso deve ser suficiente para matá-la. Em outro flashback, vemos a família de Tatiana celebrando seu 5º aniversário, mas sua habilidade desperta de repente, destruindo tudo ao seu redor. A polícia corre para a cena, e ela decide fugir, mas acaba sendo sequestrada pela máfia.
Ela está prestes a ser vendida em um leilão, mas Billy chega e atira em todos. Ele se aproxima dela, mas ela diz para ele atirar nela, dizendo que sua vida é miserável por causa de sua habilidade. Ele diz para ela abrir a boca, mas em vez de atirar nela, ele lhe dá comida, dizendo que ele mesmo a preparou. Ele explica que sua habilidade produz uma barreira intocável ao redor de seu corpo, mas abrir a boca cria um buraco em sua barreira. Ele sabe que ela está bebendo líquido através de um tubo, então ele fez barras longas de bolo para ela aproveitar, e ela acaba se juntando à união. Nico cria uma armadura para ela, permitindo-lhe conter sua barreira, que continua a se expandir a cada ano que passa. Ele diz a ela que ela tem suprimido seus poderes, então liberá-los terá um efeito devastador. E Billy diz a ela que ela pode usar sua habilidade para salvar pessoas, aconselhando-a a não se segurar quando precisa proteger alguém importante. De volta ao presente, Tatiana está determinada a proteger Izumo, então decide ir com tudo, expandindo sua barreira, que destrói tudo o que toca. Ela continua a se expandir até que o navio seja completamente destruído. Andy vê Hip e se prepara para atirar nele, determinado a salvar Izumo antes que ela morra de hemorragia. Andy lança seu dedo, mas erra e eles começam a lutar no ar enquanto Andy nota que Hip deve ter um plano de fuga, pensando que Izumo morrerá se não conseguirem derrotá-lo. Ele diz a Chikara para usar seu poder, então ele impede Hip de se mover enquanto nota que estão em um impasse porque Andy também não pode se mover. Ele pensa que Chikara está planejando ganhar tempo, mas Andy atira seu dedo, que para antes de atingir seu alvo. Então ele percebe que a habilidade de Chikara só funciona no seu campo de visão, e Andy ainda pode mover a mão porque Chikara não consegue vê-la. Andy ordena que ele desative sua habilidade, e o dedo atinge Mira, mas ela sobrevive porque perdeu velocidade devido à resistência do ar. Chikara usa sua habilidade novamente, mas Hip desaparece e eles percebem que ele já está acima deles, usando seu artefato para atacar com uma lâmina. Andy percebe que Chikara não pode usar sua habilidade porque está surtando, então Andy diz para ele encolher as pernas antes de ser cortado ao meio. Hip observa que Chikara não dominou sua habilidade porque sempre perde a compostura e ele consegue parar Hip, mas percebe que há inúmeras lâminas se aproximando deles. Ele admite que está com medo, e Andy diz a Izumo que vão precisar do poder dela para sobreviver porque precisam superar a habilidade de Mira. Ele observa que ela não pode defender Hip contra ataque surpresa, então precisam pegá-la desprevenida, e ele elabora um plano, mas menciona que precisam se aproximar o suficiente para que funcione. Então Tatiana expande sua barreira, permitindo que eles reduzam a distância, mas quando Andy se prepara para atacar, seu sangue acaba nos olhos de Chikara, desativando sua habilidade. Hip lança sua lâmina, mas Andy usa seu sangue como projétil, permitindo que ele iguale a força dela. Mas Andy observa que atacou com toda a sua força, percebendo que Hip tem a vantagem, então pensa em terminar a luta. Izumo o beija, e ele diz a Chikara que um meteoro está prestes a cair sobre ele, dizendo que planeja usá-lo contra Hip, mas sabe que vai errar por causa do poder de Mira. Então ele diz a Chikara que precisa de ajuda. Hip usa seu artefato para lançar lâminas, cortando Andy em pedaços, mas ele se agarra a Hip enquanto Chikara está preocupado que ele possa arruinar o plano. Mas Andy o assegura de que eles terão sucesso porque estão dispostos a arriscar suas vidas para ajudar os outros. Chikara e Izumo pousam na barreira de Tatiana e o meteoro está prestes a atingir Hip, mas ele sabe que o poder de Mira o protegerá. Acaba atingindo o oceano e Andy começa a voar enquanto Tatiana avança contra Hip, que pensa que Andy não será capaz de feri-lo porque sofreu uma lesão irreparável e seu ataque contaria como uma técnica de cura. Então Hip pensa que ele não é mais uma ameaça, avançando contra Chikara, mas descobrimos que isso faz parte do plano deles, pois Chikara usa sua habilidade para parar Hip. Andy ainda pode se mover porque está escondido atrás de Hip, então a habilidade de Chikara não o afeta, e ele concentra seu poder no dedo, permitindo lançá-lo com uma velocidade incrível. Acaba atingindo Hip, destruindo seu coração enquanto ele percebe que Andy colocou tudo em jogo para salvar seus amigos. Hip fica surpreso ao saber que há pessoas dispostas a morrer pelos outros, e seu corpo perde força, então Mira invoca uma orca que lhes permite montá-la. Izumo se pergunta quem eles são, mas Mira diz para ela perguntar a Hip, dizendo que ele vai sobreviver. Eles conseguem escapar, e Tatiana se pergunta se Izumo parou de sangrar, mas Andy diz para ela não se preocupar, porque os ferimentos dele estão começando a cicatrizar. Então a habilidade de Hip foi desativada. Descobrimos que ele disparou seu dedo de 100 metros de distância, e ele sabia que perderia velocidade antes de atingir o alvo.
Então ele decidiu concentrar seus poderes de regeneração nisso, mas isso o deixou exposto porque ele não pode se curar até se recuperar. Mas ele sabia que podia contar com seus amigos, e Hip foi derrotado porque subestimou o trabalho em equipe deles, pensando que estavam agindo apenas por interesse próprio. Andy agradece aos seus amigos, sabendo que não poderia ter vencido sem eles, e Izumo pergunta se Chikara quer se juntar à União, dizendo que não contarão a Jewel sobre ele se ele recusar, porque ela o forçará a se juntar se descobrir. Andy diz a ele que tem uma semana para decidir, e enquanto voam de volta para o Japão, Chikara se lembra das palavras de sua mãe, pensando em se juntar à União. Alguns dias depois, vemos Chikara de volta à sua escola, desfrutando de uma vida normal, porque Andy lhe deu uma gravata tradutora, que lhe permite se comunicar com seus colegas de classe. Vemos Andy e Izumo esperando por ele no portão da escola, perguntando se ele vai se juntar a eles, porque Andy disse para ele encontrá-lo se já tomou uma decisão, mas ele não aparece, e Andy acha que ele vai morrer se sua determinação for fraca, então pensa que é melhor ele aproveitar a vida como estudante. Izumo concorda, dizendo que nunca voltará se acabar morrendo, mas Hip aparece de repente, dizendo que isso não é verdade, e ela fica surpresa ao vê-lo, perguntando-se como ele ainda está vivo. Ele diz a ela que morreu porque Andy atirou nele no coração, mas ele foi revivido como uma criança, dizendo que voltará ao normal. Izumo se pergunta o que ele está fazendo ali, mas Andy de repente o acerta, ameaçando espancá-lo. Ele percebe que Andy está chateado porque ele quase matou Izumo, mas ele lembra que ela se colocou em perigo, então acha que Andy não deveria culpá-lo pelo que aconteceu. Ele se pergunta se ela já se recuperou, então ela lhe diz que um médico tratou seus ferimentos, e ele fica feliz em ouvir isso. Ele diz a Andy para não ser tão duro com ele, porque ele já fez as pazes com ela, dizendo que tem um presente para eles. Ele puxa uma arma revelando que é um artefato e explica que isso os ajudará a entender o objetivo do grupo dele. Quando Izumo a segura, ela tem uma visão sobre uma figura sombria, que parece ser responsável por incendiar o mundo, fazendo-a entrar em pânico. Andy toca nele, e ele tem a mesma visão, então ele pergunta sobre o artefato, porque não é nada como os que ele encontrou. Hip explica que artefatos trazem imagens diferentes à mente, mas a arma é única, porque parece revelar como o mundo vai acabar. Ele pensa que a figura sombria é Deus, dizendo que a União nunca será capaz de derrotá-la, então seu objetivo é governar o mundo antes que ele chegue ao fim, e Andy acha isso ridículo. Mas descobrimos que os membros da União entraram em confronto com o grupo de Hip, enquanto ele explica que o mundo não é justo, porque continuar a sobreviver por causa dos negadores, mas eles estão vivendo vidas miseráveis. Ele revela que seu grupo se chama Under, dizendo que planeja mudar o mundo para torná-lo um lugar melhor para os negadores. Ele pergunta o que eles acham da visão, convidando-os a se juntarem ao seu grupo, mas Andy recusa, dizendo que está determinado a derrotar Deus. Então Hip lhes deseja sorte e desaparece de repente. Eles percebem que Chikara chegou, e Andy menciona que eles vão matar Deus, fazendo-o surtar, porque ele não sabia sobre o objetivo deles. Então ele começa a fugir, dizendo que mudou de ideia, e Izumo corre atrás dele, então ele usa sua habilidade, fazendo-a parar, mas ele percebe que Andy sumiu, e ele aparece atrás de Chikara, dizendo que só querem conversar com ele. Ele revela que sua sala de aula está vazia, então Andy diz a Izumo para se disfarçar de estudante, achando que é um bom lugar para ter a discussão. Ao chegar na sala de aula, Chikara pergunta sobre o fim do mundo, então Andy diz a ele que isso vai acontecer em alguns meses. Ele menciona que quer continuar vivendo, mas também quer expiar seus pecados, revelando que é responsável pela morte de seus pais. Em um flashback, vemos Chikara andando pelas ruas com seus pais. Quando estão prestes a atravessar a rua, ele pega as sacolas de compras e anda à frente deles, dizendo para se apressarem. Mas nesse momento, ele desperta sua habilidade, fazendo-os parar no meio da rua e vê que um caminhão está prestes a atropelá-los. Então, ele tenta salvá-los, mas o caminhão os atinge, matando seu pai instantaneamente. Sua mãe sobrevive, mas fica gravemente ferida e acaba morrendo no hospital. 4, 3, 2, 1. De volta ao presente, Izumo começa a chorar ao lembrar que também foi responsável pela morte de seus pais, e Chikara lembra que sua mãe lhe disse para agir pelos outros. Ele explica que queria tirar a própria vida porque se sente culpado pelo que aconteceu, mas sabe que seus pais gostariam que ele sobrevivesse. Então, ele decidiu continuar vivendo pensando que seus pais ficariam orgulhosos dele se ele levasse uma vida pacífica, mas acabou sendo pego pela máfia. Ele está feliz por ter conhecido Andy e Izumo porque eles lhe ensinaram que sua habilidade pode ser usada para ajudar os outros. Ele acha que pode expiar seus pecados juntando-se à União e pede desculpas por tentar fugir, dizendo que ficará com eles se o aceitarem no grupo.
Mas nesse momento, seu amigo chamado Ryu chega dizendo a Chikara que é hora de ir para casa. Mas ele vê Andy se perguntando quem ele é porque é muito velho para ser um estudante. Izumo começa a rir, e Ryu pergunta a ela se acha que Chikara está em apuros. Então ele tenta explicar a situação, mas Andy começa a fazer cócegas em Izumo, fazendo-a rir descontroladamente até que ela eventualmente fica exausta. Ryu revela que vai para uma universidade com uma bolsa de estudos de basquete e Chikara fica feliz ao ouvir isso, pensando que Ryu tem um futuro brilhante pela frente, mas o carro da União chega e Andy diz a Chikara que é hora de ir. Então ele se aproxima de Andy, mas Ryu fica surpreso, perguntando se o que ele está fazendo. Mas ele usa sua habilidade para parar Ryu e agradecê-lo por tudo, porque ele fez Chikara aproveitar sua vida como estudante. Eles saem pela janela e Ryu vê Chikara entrando no carro, perguntando o que está acontecendo, mas ele se recusa a responder a pergunta. Então Ryu corre atrás dele pensando que ele está em apuros, mas ele diz a Andy para alterar as memórias das pessoas, pensando que seria melhor se ninguém se lembrasse dele, e Andy diz a Nico para fazer isso, então ele faz todos esquecerem Chikara. Ryu está prestes a alcançar o carro, mas de repente fica confuso, perguntando se o que está fazendo ali e volta para a sala de aula. Chikara chora enquanto o carro se afasta e Izumo menciona que quer derrotar Deus pensando que isso tornaria o mundo um lugar melhor. Então ela pede a Andy para ensiná-la a lutar e Jewels descobre sobre Chikara, então ela cria um regime de treinamento para ele e Izumo. 2 meses depois, os membros da União se reúnem na mesa redonda e Apocalipse se prepara para dar a eles sua próxima missão, lembrando-os de que a 100ª penalidade está em jogo. Ele menciona que as missões desta rodada estão abertas a todos, então qualquer um pode participar, e revela que a primeira missão é derrotar a Uma Spring, dizendo que a localização do artefato Aegis será revelada como recompensa. A Uma Verão precisa ser neutralizada para a segunda missão, e a recompensa por completá-la é a localização do negador na mudança. A terceira missão é capturar a Uma Outono, e a Uma Fantasma será adicionada após a conclusão. A Uma Inverno deve ser derrotada para completar a quarta missão, e a localização do artefato chamado Remember será revelada como recompensa. Apocalipse explica que eles têm 1 mês para terminar as missões, dizendo que a Uma Revolução será adicionada se falharem. Jewels acha que as missões vão ser difíceis, pois menciona que esta é a primeira vez que pessoas de fora são permitidas a participar. Ela sugere formar uma aliança com todos, mas Billy a interrompe lembrando-a de que as apostas são altas, e eles não podem se dar ao luxo de perder um membro, porque perderão a próxima rodada se sofrerem baixas. Ele os lembra de que apenas uma Uma precisa ser capturada, então sugere lançar bombas nucleares nas outras Umas, pensando que isso deve ser suficiente para matá-las. Tatiana diz a ele que pessoas inocentes serão mortas, mas ele não se importa, dizendo que as vidas delas não importam. Ele menciona que Jewels é ingênua porque está sempre buscando um resultado melhor, lembrando-a de que o mundo está prestes a acabar. Ele acha que a União nunca derrotará Deus e atira em todos para que se defendam, mas o Negatoichion acaba sendo baleado. Andy e Shane o ameaçam enquanto Andy se lembra de que falharam em capturar Ansem porque ele foi levado por Hip, pensando que Billy expôs sua localização. Billy observa que Julius é lenta porque ainda não decidiu o que fazer com ele, e Top está preocupado com Ishin, mas Billy acha que fez um ótimo trabalho porque conseguiu matar Unbreakable. Top fica chateado, então ele ataca Billy, quebrando seu pescoço e chamando-o de traidor, mas ele de repente se recupera, surpreendendo a todos. E se pergunta por que eles se importam com a vida dos incompetentes, pois são completamente inúteis, dizendo que o mundo não é justo. O chão se despedaça e o Uma Burn aparece com os membros do Under enquanto Billy menciona que eles vão tomar a mesa redonda. Izumo percebe que Tatiana está chorando, e Andy pensa que Billy está trabalhando com o Under, mas Tatiana acha que o homem é um impostor porque Billy não tem o poder de se recuperar de um ferimento fatal. Ela explica que o poder dele se chama Inacreditável e permite que ele manipule o trajeto de suas balas, afirmando que ela é a única que conhece o poder dele. Chikara se assusta porque Burn parece intimidador, então ele foge, dizendo que voltará depois que se acalmar. Hip observa que ele ainda é um covarde, mas o considera uma ameaça, sabendo que não teria perdido se Chikara não o tivesse parado. Ele chama Billy de chefe, e Tatiana fica arrasada ao ouvir isso, enquanto todos percebem que ele é o líder da Under. Top avança contra ele tentando derrubá-lo, mas ele de repente lança Top para o ar e o faz cair no chão.
Andy se pergunta como Billy conseguiu se mover tão rápido, e vemos que ele quebrou a perna ao notar que o poder de Top permite que ele se mova com uma velocidade ridícula, mas ele precisa quebrar partes do corpo para parar. Mas Billy acha que isso não deve ser um problema, e ele usa o poder de Andy permitindo que ele cure a perna. Shane tenta usar sua habilidade enquanto lança um ataque, mas percebe que não está funcionando, pensando que é porque ele não gosta de Billy. Andy se prepara para lançar seu dedo, mas Billy usa os poderes de Jules, permitindo-lhe controlar a situação. Ele menciona que pode ver dentro dos corações deles, dizendo que Andy quer proteger Izumo, enquanto Shane quer se tornar mais forte. Ele acrescenta que Jules quer liderar e ela se pergunta como ele consegue usar os poderes dela. Billy diz a eles que levará seus poderes com ele e ordena que Burn os ataque, forçando-os a recuar. Ele diz a Tatiana para ir com ele porque precisa da habilidade dela, lembrando-a de que foi ele quem a salvou da máfia. Mas Izumo atira nele, dizendo que entende como é ser salva por alguém, então sabe que Billy é importante para Tatiana. Mas ela diz a ele que ele os traiu, dizendo que Tatiana deve estar devastada por causa dele. Ela decide não se juntar a ele, então ele diz que ela também é sua inimiga e está prestes a partir com a mesa redonda. Mas Jules menciona que eles nunca derrotarão Deus se a mesa redonda for levada, então ela acha que devem recuperá-la a todo custo. Andy diz a Izumo para usar seu poder, mas Jules se pergunta se o plano dele vai funcionar, dizendo que Burn é uma força a ser considerada. Mas ele permanece positivo, dizendo que encontrou Mira, então sabe que ataques comuns não serão eficazes por causa da habilidade dela, e eles precisam contar com o poder de Izumo para ter uma chance. Jules concorda com isso e anuncia que Billy traiu a união, ordenando aos outros membros que ajudem Andy e Izumo, enquanto explica que precisam parar Burn porque está levantando a mesa redonda. Ela ordena que Nico trate os feridos, dizendo-lhe para ordenar aos seus subordinados que parem Burn controlando a instalação, e diz a Shane para ir ao depósito com o negador, pensando que Ander tentará roubar artefatos deles. Ela ordena que Chikara pare o sangramento dela, dizendo a Tatiana para ficar de prontidão, enquanto Izumo diz a ela que eles vão descobrir o que está acontecendo, dizendo que Billy é uma ótima pessoa. Ela diz a Izumo para salvá-lo, e Izumo voa com Andy enquanto Jules anuncia o início da operação. Enquanto isso, o Hip acha que a união é fraca, mas Billy diz para ele não subestimá-los, dizendo que eles foram apenas pegos de surpresa, então ele sabe que é apenas uma questão de tempo até que tomem uma atitude. Hip diz a ele que Ander vai ajudá-lo a matar Deus, mas ele menciona que Billy prometeu dar-lhes uma recompensa, que é a única razão pela qual estão trabalhando para ele. Cortamos para os subordinados de Nico, enquanto a cientista Miko move as unidades de armazenamento criogênico de Yumas massivos acima de Burn. Nico ordena que ela adicione os cabos eletromagnéticos por precaução, dizendo que precisam preparar o local para o infortúnio de Izumo, porque é a única maneira de parar Burn. Voltamos para Izumo, enquanto ela diz a Andy que ele deve falar com Billy. Ele acha que Rip e Billy não têm o mesmo objetivo, então acredita que eles podem conversar, mas lembra que Billy fez Tatiana chorar, então ele quer bater nele. Eles alcançam Burn enquanto Jules se informa que os preparativos estão completos. Ao vê-los, Billy usa o poder de Jules, forçando Andy a cortar sua cabeça, mas ele revela que isso faz parte do plano deles enquanto Izumo o beija, e ele lança sua cabeça em Burn. Izumo avisa a todos que uma grande onda de má sorte está se aproximando e os cabos eletromagnéticos falham, causando uma explosão, mas Burn consegue sobreviver. Miko ativa as unidades de criogenia e Burn fica completamente congelado, então começa a cair, mas Billy acha que isso não será suficiente para detê-los. Miko está prestes a ativar o canhão de pilha, mas o poder de Izumo faz com que ele funcione mal e ative no momento perfeito, fazendo com que Burn seja empalado. Andy diz a Billy que ele não pode escapar, dizendo que pagará por fazer Tatiana chorar. Andy avança contra ele com uma velocidade incrível e consegue desferir um golpe devastador quebrando o pescoço de Billy, mas ele nota que Andy sente dor apesar de seus poderes e ele se recupera lentamente, dizendo que respeita Andy por ter a determinação de suportar a dor. Andy diz a Izumo para entregar suas armas porque ela pode acabar se matando e Billy começa a se mover com uma velocidade ridícula ao usar a habilidade de Top. Andy observa que pode prever os movimentos, mas Billy o acerta, lançando-o longe e dizendo que ele não tem tempo para reagir. Mas Billy percebe que sua perna foi cortada, então ele reconhece as habilidades de Andy, pensando que deveria mirar em Izumo porque ela é a fraqueza de Andy. Ele usa os poderes de Jules, enquanto Izumo observa que sua visão de justiça é sobreviver. Então ela está sendo forçada a tirar a própria vida e cai da mesa redonda.
Andy corre para salvá-la enquanto pensa sobre o estilo de luta de Billy, percebendo que ele tem o poder de copiar as habilidades dos membros da União. Bunny se recupera enquanto Miko percebe que não conseguiram destruir seu núcleo e ele começa a voar para longe. Então todos entram em pânico. Mas Julius diz para se acalmarem e vemos que Tatiana se juntou a Izumo e Andy, dizendo que quer falar com Billy. Julius pergunta a ela se ainda tem sentimentos por ele, dizendo que o sucesso da operação depende da resposta dela. Billy está prestes a escapar, mas Tatiana avança contra ele perguntando por que ele os traiu, e ele explica que o mundo é injusto, então ele quer mudá-lo. Ele diz a ela que ela não importa e nega seu senso de justiça, pensando que isso a forçará a parar de atacar, mas descobrimos que ela ainda tem sentimentos por ele e expande sua barreira, afastando-o. Ele percebe que a União conseguiu enganá-lo porque enviaram Tatiana para atacá-lo sabendo que ela quer salvá-lo. Izumo agarra o Apocalipse enquanto Andy diz a Billy que eles não podem aceitar missões sem ele, mas nesse momento ela tem uma visão sobre a história da União revelando que Victor foi um dos seus primeiros membros. Ela sente uma dor tremenda quando o Apocalipse revela que tem mais memórias do que outros artefatos, então seu cérebro não consegue lidar com a informação, dizendo a ela que vai enlouquecer. Ele tenta escapar, mas Phil o agarra. Ao perceber que não está enlouquecendo porque tem a capacidade de negar seus sentimentos, Shen os alcança e Billy diz a Andy que ele pode pegar emprestado o Apocalipse até o prazo, mas Xander garantirá a arca, dizendo que não deixarão Jules tê-la. Shen e Andy não conseguem entender Billy porque não sabem o que é a arca, e ele escapa com a mesa redonda. Mas Jules decide deixá-lo em paz, dizendo que a União precisa se reunir novamente porque ela tem algo importante para lhes contar. O grupo se reúne, e eles começam a achar que algo está errado, lembrando de algumas coisas que aconteceram, como quando Victor reconheceu Jules quando ele estava selado por 200 anos, e como ela não pareceu se importar quando a galáxia Uma foi adicionada. Jules tira o capacete e revela que o mundo está em um ciclo onde Deus constantemente o destrói e renova. Os membros ficam chocados e Azumo percebe que as imagens dos artefatos vêm de ciclos anteriores. Jules vê isso como as memórias de seu fracasso, mas ela reuniu um grupo dos negadores mais fortes para que possam matar Deus e se libertar. Andy se pergunta por que ela é a única que está ciente do loop, então ela explica que é porque usou a arca. Andy pede provas, então Jules decide explicar como o mundo vai acabar e começar. Ela lhes diz que o mundo acaba quando a Terra é destruída pela mão de Deus, explodindo em pedaços. Deus então criará uma nova Terra e alguns dos fragmentos da antiga Terra ainda podem permanecer, observando que os meteoros que Azumo pode invocar são esses fragmentos. Não há muito mais que ela possa oferecer como prova, mas ela também aponta uma pinta atrás da orelha de Andy. Azumo verifica e vê que é verdade, então ela fica nervosa ao perceber que estavam perto. Mas Andy diz para ela se acalmar, já que era com Victor que ela estava próxima. Azumo resume a situação, que o mundo é constantemente destruído, mas graças à arca, Jules é a única que consegue ir para o próximo mundo. Jules observa que ela não era a única, porque mesmo quando a Terra é destruída, Andy se regenera, então ele também vai para o próximo mundo. Andy percebe que sua única opção para morrer é matando Deus, e Jules se sente mal por manipular todos. Ela acha que a traição de Billy foi porque de alguma forma a notícia do loop vazou, querendo assumir a responsabilidade, mas ela pede a todos que a ajudem a ver as coisas até o fim. Shen toma sua posição com sua habilidade, não querendo vê-la assim, e os outros todos concordam em segui-la. Eles montam outra mesa, e Jules observa que a primeira prioridade deles é encontrar Billy e sua base, porque se o deixarem sozinho, ele acabará sacrificando todos, já que estava disposto a lançar mísseis nucleares para completar a missão. Ela dá a Azumo e Andy uma missão separada, dizendo-lhes para verificar a legitimidade de um certo livro que foi escrito por um artefato, e que contém detalhes de eventos passados e futuros. Desde que Billy se rebelou, o futuro será diferente, então o livro será crucial para completar a missão. Azumo se pergunta por que foi escolhida para lidar com uma tarefa tão importante, então Jules revela que é porque o livro de que estão falando é, na verdade, o livro favorito dela. Azumo sabe que foi criado pelo autor chamado Desconhecido, e Jules conta a todos sobre o volume 20, dizendo que alienígenas estavam prestes a destruir uma escola. Mas eles jogaram futebol contra o time da escola, e acabaram perdendo porque o capitão do time usou seu chute de justiça para destruir os gols. Jules explica que é semelhante ao encontro deles com os alienígenas, e ela conta sobre os outros volumes, revelando que previu o resultado de suas missões. Toti acha isso ridículo, dizendo que não conhece o mangá, mas Azumo fica surpresa ao ouvir isso, chamando-o de o melhor mangá do mundo, e Tatiana diz para ele ler.
Azumo revela que há 101 volumes, mas ela se pergunta por que a identidade de Anon ainda permanece um mistério. Julius acredita que o manuscrito bruto ainda está em japonês, pensando que o mangá foi criado usando um artefato, então não deveria ser afetado pela unificação de idiomas. Ela ordena que Andy e Azumo procurem o manuscrito e Andy sabe que está com a empresa que publicou o livro. Mas ele acha que a editora não os atenderá a menos que apresentem algo, então eles decidem fazer um mangá. 3, 2, 1. Depois de algum tempo, Andy e Izumo estão prestes a começar a trabalhar no mangá, mas Izumo cai em desespero, pensando que não é uma boa escritora. Então Andy decide ajudá-la, ensinando-lhe todos os passos. Ela se pergunta se ele já escreveu um mangá antes, e ele nega isso, mas ele diz a ela que tentou fazer um, então ele conhece o básico. Ele diz a ela que é preciso paixão para completar um rascunho, então ele a aconselha a criar um namorado imaginário e pensar em situações que a excitariam. Izumo começa a trabalhar no rascunho enquanto menciona que seu mangá favorito pode conter a chave para derrotar Billy. Andy se pergunta se ela está fazendo isso por Tatiana, mas ela explica que escrever um bom mangá pode ajudá-la a entender melhor seus sentimentos, pensando que isso poderia aprimorar suas habilidades. Ela eventualmente termina seu rascunho, mostrando-o para Andy, que acha incrível. Então ele chama todos, dizendo que precisa de ajuda com o storyboard. Mu e Miko aparecem, dizendo que estão dispostos a ajudar, e Shen se pergunta se pode se juntar a eles, mas Andy diz para ele cair fora, dizendo que seus poderes são muito perigosos. Izumo sabe que leva séculos para criar um manga, mas Miko prende um dispositivo nela que lhe dá braços artificiais, mas ela tem dificuldade em controlá-los. Andy explica que isso os ajudará a terminar o manga mais rápido, mas ela ainda não consegue controlá-los. Então ela começa a entrar em pânico, mas ele diz para ela se acostumar. Tatiana dá seu conselho, dizendo para ela imaginar que está se observando de cima, e vemos que Tatiana dominou o uso dos braços. Izumo acha o conselho útil e consegue controlar o dispositivo, agradecendo a Tatiana pela ajuda. Ela quer trabalhar no mangá, mas está preocupada que ocupará muito espaço na sala. Mas Izumo diz a ela que pode se juntar a eles. Andy chega, dizendo que terminaram o storyboard, e todos começam a fazer o mangá, usando o dispositivo para desenhar as cenas com uma velocidade ridícula. Momentos depois, Jewels entra na sala e começa a trabalhar com eles enquanto Izumo revela que leu seu mangá favorito novamente. Mas ela se pergunta por que a traição de Billy não foi abordada, dizendo que havia lacunas estranhas entre as cenas, o que tornava a história difícil de entender. Vemos que os companheiros de Izumo já estão exaustos, mas ela continua trabalhando e consegue terminar o mangá que é baseado em sua aventura com Andy. Andy e Izumo dirigem-se à editora, mas Izumo diz a Andy que quer entrar sozinha porque ele não parece um artista, dizendo que o objetivo deles é ganhar credibilidade. Ela pede para ele esperar por ela, e entra no prédio onde encontra a garota chamada Tohoka. Tohoka lê o mangá dela, perguntando quanto tempo levou para completá-lo, mas ela não quer dizer a verdade porque conseguiram terminá-lo em um dia. Então ela diz a Tohoka que levou uma semana, mas ela fica surpresa. E Izumo percebe que normalmente leva mais tempo do que isso. Tohoka acha que a composição é excelente, mas seu estilo de arte é terrível, dizendo que ela não tem gosto para design. Mas Tohoka revela que gosta porque sente que Izumo ama o herói da história, perguntando se ela tem um namorado zumbi. Mas ela nega, dizendo que se apaixonaria se o herói da história fosse real. Tohoka a convida para participar de um concurso de mangá e ela aceita o convite, mas ela menciona que tem um pedido. Ela conta a Tohoka sobre seu mangá favorito, dizendo que quer ver o manuscrito, e Tohoka concorda, dizendo que vai quebrar as regras para dar um presente a Izumo, mas ao vê-lo, ela fica surpresa porque não consegue entender o texto e Izumo informa que está em japonês. Então Jewels percebe que estava certa sobre isso, chamando-o de um livro de profecia. Izumo pergunta a Tohoka se o mangá tem enredos rejeitados, dizendo que havia lacunas estranhas na história, e Tohoka fica surpresa por ela ter conseguido notar isso, revelando que 3 arcos não foram aprovados. Tohoka menciona os nomes dos arcos, e todos percebem que tem algo a ver com o futuro. Então Jewels ordena que Andy e Izumo encontrem Anon, porque ela quer saber por que os arcos não foram incluídos. Nesse momento Tohoka chama Anon, porque ela acha que os manuscritos foram substituídos, e Izumo pergunta a Tohoka se ela pode falar com Anon. Tohoka recusa, mas Andy chega de repente, fazendo-a ficar assustada. Então ela decide entregar o telefone para Izumo. Izumo se apresenta dizendo que quer que Anon leia seu mangá, mas Tohoka diz a ela que Anon não fala com as pessoas. Mas Anon pergunta a ela se o mangá é bom e concorda em encontrá-la no Canadá, dizendo para ela levar Andy com ela.
Tohoka fica surpresa porque é a primeira vez que ouve a voz de Anon, e eles saem da editora enquanto vão ao encontro de desconhecido. Vemos Andy e Izumo lutando contra o Uma Altum quando Rip chega, dizendo que Altum pertence a Under. Andy está prestes a usar a habilidade de Izumo contra Altum, mas ela de repente é atingida, fazendo-a sangrar até a morte. Descobrimos que Anon viu a tragédia acontecer pensando que isso vai acontecer no futuro, e é por isso que ela decidiu entreter Izumo. Andy e Izumo pegam um jato enquanto Izumo está ansiosa para conhecer Anon, dizendo que é uma grande fã. E Andy acha Anon interessante, pensando que ela é uma pessoa misteriosa. Eles chegam ao local de encontro, mas percebem que parece estranho, porque é a única área no Canadá que está no outono. Eles esperam por Anon enquanto Andy explica como devem atacá-la se ela tentar se aproximar demais. Mas ela se aproxima casualmente e começa a ouvir enquanto lê o mangá de Izumo. Ela lhes diz que está interessada nisso e eles ficam surpresos ao vê-la, enquanto Andy se pergunta como ela conseguiu se aproximar sem ser detectada. Ela revela que Akira é seu nome verdadeiro, dizendo que sabe por que eles estão procurando por ela. E ela lhes diz que pode dar respostas, mas eles terão que pagar um preço. Naquele momento, eles veem a aranha se aproximando, enquanto Akira explica que foram criadas por Altum, dizendo que estão em seu território. Ela sabe que Andy e Izumo estão prestes a lutar contra Altum e lhes dá uma dica, dizendo que eles se tornarão mais fortes quando se conhecerem melhor. Ela usa seu artefato para criar uma armadilha, cortando as aranhas ao meio, e fica coberta com o sangue delas. Mas ela diz que está tudo bem porque o mangá de Izumo ainda está seguro. E ela começa a falar sobre isso, mas Andy e Izumo percebem que ela é esquisita. Ela diz que quer ajudá-los a ficarem mais fortes, mas Andy a ameaça, perguntando se ela conhece o futuro. Mas ela desaparece de repente e devolve o mangá de Izumo, dizendo que se divertiu lendo. Andy se pergunta que tipo de habilidade ela tem, e Izumo pergunta a ela sobre Altum. Mas eles ouvem um homem gritando, então Izumo corre para salvá-lo. Mas Akira diz para ela parar, dizendo que ela não tem chance contra Altum porque ainda não dominou seu poder. Mas ela está determinada a salvar a vida dele porque sabe que os Umas podem transformar humanos, enquanto se lembra do professor zumbi durante a batalha com Spoil. Andy a segue enquanto Akira diz que ela tem um bom coração, afirmando que precisará disso para progredir. Mas quando eles chegam a Altum, ela os avisa que é forte demais para eles e Izumo vê o homem. Mas Altum o mata, transformando-o em um livro. Ela lê sobre a vida dele, achando-o muito chato, então o come enquanto revela que está procurando uma história interessante. Vê-os e lança suas aranhas, então Andy entra em ação dizendo que vai contar com a habilidade de Izumo para derrotar Altum. Ele corta as aranhas e concentra seu poder no dedo, lançando-o com tudo o que tem, mas não faz nada. Altum o atinge, transformando sua perna em livros e Akira os observa, sabendo que estão em desvantagem. Então ela corta seu braço e usa seu artefato para criar uma cópia do braço de Andy, usando-o para substituir o que perdeu. Ela o usa para lançar um dedo com força tremenda e atinge Altum, criando uma abertura enquanto ela usa seu artefato para criar um avião. Ela voa até Andy e Izumo, dizendo-lhes para entrarem e consegue resgatá-los antes que Altum se recupere. Enquanto eles voam para longe, vemos que Rip chegou à cena e Izumo envolve Akira em bandagens, enquanto Andy se pergunta se o braço dela vai crescer de novo. Mas ela revela que não vai, dizendo que só pode materializar um desenho de cada vez. Izumo se pergunta por que ela está fazendo isso, então ela revela que quer ganhar a confiança deles, dizendo para não se preocuparem porque não precisa da mão esquerda para desenhar. Akira os recebe em sua casa, dizendo que é hora de começar o treinamento, e ela sabe que eles precisam relatar a Jules. Então, ela cria um emblema, que usa para chamar Jules, pedindo permissão para treiná-los, mas ela recusa, dizendo que não confia em Akira, e perguntando o que vai acontecer no futuro. Então, ela explica que não vai acabar bem, porque Andy e Izumo não são páreo para Altum, dizendo que não haverá futuro se ela não os treinar. Izumo diz a Jules que confia em Akira porque ela arriscou a vida para salvá-los. E Andy acha que ela pode ajudá-los a se tornarem mais fortes porque ela conhece seu passado. Ele sabe que Victor é muito mais forte do que ele, pensando que é porque lhe falta conhecimento. Então ele está disposto a treinar com Akira, e Jules concede-lhes permissão sob a condição de que ele volte em segurança. Assim, Akira desenha a garra de Altum, lembrando-os de que ela transforma pessoas em livros, e ela explica que isso pode ajudá-los a aprender sobre o passado deles. Andy diz para ela acertá-lo, então ela o ataca, fazendo com que inúmeros livros apareçam, e Izumo fica surpresa, pois isso atravessa o teto e se estende até o céu, criando um livro enorme. Akira explica que ele contém as memórias de Victor.
e Izumo se pergunta como ela deve lê-lo. Então, Akira diz que ela vai entrar. Izumo pergunta o que ela quer dizer, mas ela usa um artefato separando a alma de Izumo do corpo dela. Ela fica surpresa ao ver isso, mas Akira diz para ela não entrar em pânico, explicando que seu artefato permitirá que Izumo entre no livro. Ela pega a alma de Izumo e a força para dentro do livro, dizendo a Izumo que ela está prestes a aprender sobre o passado de Andy. Izumo se encontra no meio do deserto, percebendo que está dentro das memórias de Andy. Mas ela ouve um tiro, e um homem pergunta se ela é uma das crianças que escaparam. Ela tenta se apresentar, mas ele não entende japonês, dizendo para ela falar em inglês. Então ela percebe que a gravata de Nico não está funcionando. Ela tenta falar em inglês, mas o homem não a entende e tenta matá-la. Mas Andy a protege e atira no homem, matando-o instantaneamente. Andy chama seus companheiros perguntando se ela é uma das crianças, mas seu amigo Josh diz que as crianças não a conhecem. Izumo chama por ele, e ele percebe que ela está falando em japonês, perguntando quem ela é. Josh a agarra, dizendo para ela se afastar dele, mas ele diz a Josh para parar. Então ela solta Izumo, que percebe que Josh tocou no cabelo dela, avisando-a de que ela vai ter azar. Ela pergunta a Izumo o que ela quer dizer, e ela é atingida por cocô de pássaro. Então, Izumo se sente aliviada porque poderia ter sido muito pior. Josh ameaça matá-la, pensando que ela deve ser uma bruxa, então ela percebe que precisa ganhar a confiança deles. Ela conta a eles sobre as tatuagens de Andy, causando surpresa, e explica que sabe o que vai acontecer no futuro. Mas Josh não acredita nela, perguntando como ela conhece Andy, mas ele decide confiar nela, e eles voltam para a cidade, onde as crianças se reencontram com seus pais. Uma mulher agradece por salvarem as crianças e os convida para comer em seu restaurante. Então, naquela noite, ela lhes dá comida, mas se pergunta por que eles não estão bebendo, dizendo que podem tomar cerveja de graça. Então eles decidem fazer uma competição de bebida, e os companheiros de Andy acabam ficando bêbados, mas Josh consegue permanecer sóbrio. Momentos depois, Izumo pergunta o que eles normalmente fazem. Então, Andy explica que eles caçam criminosos, dizendo que encrenqueiros apareceram depois que a Guerra Civil terminou. Josh explica que Andy não se lembra do seu passado, dizendo que ele tem tentado aprender mais sobre isso. E ela revela que eles se juntaram ao grupo dele porque ele os salvou de problemas. Eles ameaçam matar Izumo se descobrirem que ela está mentindo, mas Andy diz para eles pararem, perguntando a ela como descobriu sobre suas tatuagens. Então, ela diz que ele está sempre nu no futuro, mas ninguém acredita nela, achando que ele nunca faria isso. Ela explica que os valores dele devem ter mudado, dizendo que ele está vivo há incontáveis anos, e ela lhes diz que ele usa uma espada no futuro. Mas todos riem dela, pensando que Andy não é imortal. Então, ela percebe que Andy não está ciente de seus poderes, perguntando se pode se juntar a eles, porque quer ganhar sua confiança e aprender mais sobre ele. Então ele prepara um revólver, dizendo que tem uma bala, e diz para ela atirar na própria cabeça, dizendo que ela pode se juntar à sua equipe se sobreviver. Ela segue as instruções dele, puxa o gatilho, mas consegue sobreviver, e eles estão prestes a recebê-la no grupo. Mas ela continua puxando o gatilho, então Josh a impede, achando que ela é louca, mas ela sabe que a arma não está carregada, sabendo que Andy não colocaria sua vida em risco. Josh começa a gostar dela, dizendo que ela deveria se juntar a eles, mas nesse momento, eles são emboscados por um grupo de homens. Descobrimos que eles estão trabalhando com a mulher, dizendo que ela fez um bom trabalho ao embebedar a equipe de Andy, e prometem parar de mexer com as crianças. Eles saem do restaurante e vemos que a equipe de Andy foi eliminada, mas Izumo consegue sobreviver porque Josh a protegeu. Josh pergunta a ela sobre o futuro de Andy, então ela diz a Josh que ele está indo bem, e ela fica feliz ao ouvir isso enquanto dá seu último suspiro. Andy recobra a consciência e pega as armas dos amigos, usando-as para massacrar o grupo de homens. Ele percebe que é imortal, então acredita na história de Izumo, dizendo que usar uma espada faz sentido porque ele não pode morrer de qualquer forma. E ela chora, percebendo que ele perdeu inúmeros amigos durante sua vida. Eles enterram os amigos de Andy e a mulher pede desculpas por suas ações, dizendo que quer expiar seus pecados. Então Andy diz a ela para honrar seus amigos servindo bebidas para eles todos os anos. Eles deixam a cidade enquanto Izumo diz a Andy que ele é uma boa pessoa porque deu à mulher uma chance de expiar seus pecados, mas ele nega isso, dizendo que quer que ela sofra. Izumo começa a viajar com Andy e ela nota que a experiência parece um sonho, mas se pergunta por que ele nunca sorri, percebendo que ele nunca fala sobre seu passado. Eles recrutam novos membros para o grupo e Izumo conta a eles sobre sua habilidade, mas eles não acreditam nela, então ela os toca, fazendo com que experimentem má sorte.
Ela vai até Andy dando-lhe comida, e ele pergunta sobre o conceito dela de morte, pensando que uma pessoa morre quando o cérebro para de funcionar. Mas ela discorda, dizendo que um homem só morre quando as pessoas param de se lembrar dele, e explica que acidentalmente matou seus pais, mas acha que eles ainda estão vivos porque continuam a viver em suas memórias. Ela diz a Andy que seus amigos não estão mortos porque ele ainda se lembra deles, e percebe que ele está sorrindo, então ela fica feliz, pensando que seu esforço valeu a pena. Ele revela que sua memória mais antiga remonta a 1865, perguntando a ela se ela irá até lá, e explica que está se sentindo melhor porque seus amigos ainda estão vivos em suas memórias. Ele tenta beijá-la, mas ela o impede, dizendo que o ama, mas que ainda não está pronta para beijá-lo. Andy diz a ela que ela está começando a desaparecer e que está prestes a deixá-lo, mas ela diz que eles vão se encontrar no futuro, dizendo que o beijará quando esse momento chegar. Cortamos para Jules enquanto ela pergunta a Victor se ele acredita em reencarnação, mas ele explica que não, achando que almas não existem. Mas ela diz a ele que acredita porque quer continuar a vê-lo depois de morrer, dizendo que sempre se lembrará dele, não importa quantas vezes ela reencarne. Mas vemos ela colocando o selo em Victor, e voltamos para Izumo quando ela percebe que está no ano 1865. Victor aparece dizendo para ela sumir porque ele não quer que ela veja suas memórias, mas ela se recusa, dizendo que quer ver porque Andy nasceu. Mas Victor ameaça matar ela, dizendo que ela passará para o próximo capítulo após morrer, e ele continuará a caçá-la, revelando que sua alma desaparecerá se ela morrer no último capítulo. Ela se pergunta por que ele quer matá-la, então ele explica que Andy ficará mais fraco depois que ele terminar com ela, dizendo que planeja voltar ao mundo real. Ela aceita seu destino e ele a mata, fazendo-a pular para o próximo capítulo, mas ele continua derrubando-a, até que ela chega ao momento em que conheceu Andy pela primeira vez. Victor se aproxima dela, então ela começa a fugir, percebendo que esta é sua única chance. Ela começa a procurar por Andy, mas Victor usa seu sangue para criar garras enormes, que ele usa para cortar tudo, causando destruição generalizada na cidade. Ele pensa que Izumo está morta, mas de repente há uma explosão quando Andy chega, lançando seu braço em Victor, que o olha de cima, achando que ele é fraco. Victor tenta bloquear o ataque, mas ele atravessa seu corpo, cortando-o em pedaços. Izumo fica radiante ao ver Andy e começa a se agarrar a ele enquanto ele diz para ela segurar firme, porque sua habilidade será ativada no momento em que ela o soltar. Victor se recupera, e Andy pergunta por que ele está tentando matar Izumo, então ele explica que ela estava tentando olhar em sua memória, pensando que matá-la o ajudaria a voltar ao mundo real. Mas Andy revela que ela mudou sua vida, então ele está determinado a protegê-la a todo custo. Victor lança um ataque, mas Andy consegue desviar de todos, enquanto Victor nota que suas habilidades melhoraram. Ele consegue diminuir a distância, e eles começam a lutar com suas lâminas, enquanto Victor percebe que ele aprendeu a solidificar seu sangue. Eles trocam golpes enquanto Victor percebe que conhecer Izumo o tornou mais forte. Mas ele nota que Andy carece de proficiência e destrói a lâmina de Andy, então ele tenta recuar, mas Victor corta suas pernas, fazendo-o cair no chão. Victor cria um feixe de energia com seu sangue e Andy tenta fazer o mesmo, mas está prestes a ser dominado, enquanto Victor diz que ele não é forte o suficiente. Mas ele diz a Izumo para soltar, dizendo que tem um plano. Então ela o beija e começa a correr, enquanto ele percebe que um grande golpe de má sorte está se aproximando. Ele lança seus dedos e Victor consegue dominá-lo, perguntando-se o que ele está pensando. Mas um dedo toca Victor, e ele é atingido por uma explosão, enquanto Andy revela que carregou sua alma em seus dedos, permitindo que eles carregassem má sorte. Outro dedo atinge Victor, fazendo com que um trem colida com ele. Mas Andy também é atingido, e vemos que seus corpos foram destruídos. Andy revela que costumava se reparar a partir da cabeça, porque achava que precisava do cérebro para sobreviver, mas sua cabeça desaparece, e ele se repara a partir do torso, surpreendendo Victor. Ele torce o braço e o lança com força incrível, jogando Victor para longe, enquanto explica que Izumo mudou a forma como ele vê o mundo. Então agora ele acredita na existência de uma alma, e isso o permitiu ficar mais forte. O braço de Andy atravessa as defesas de Victor, e outro dedo o atinge, fazendo um avião colidir com ele, jogando-o no chão. O último dedo atinge Victor, mas Izumo acha que é inútil, sabendo que ele não pode ser morto. Mas eles veem a cápsula que foi usada para armazenar Andy, e está prestes a capturar Victor, que percebe que eles fizeram progresso, então ele se permite ser capturado.
Izumo quer falar com Vitor, pensando que ele poderia contar mais sobre o passado de Andy, então ela diz a Vitor para sair, sabendo que ele é forte o suficiente para destruir a cápsula. Então ele se liberta, e ela pergunta sobre seu relacionamento com Jules, dizendo que sabe que eles criaram a união. Então ela se pergunta por que ele está tentando arruinar seus planos. Ele revela que as coisas foram bem no começo, porque conseguiram completar as missões juntos. Mas quando ele soube que estavam lutando contra Deus, percebeu que nunca tiveram uma chance. Então ele decidiu desistir, achando que é inútil resistir. Mas Julie se recusou a se render, então ela embarcou na arca para continuar tentando. Ele acha que ela está sendo tola, então ele quer acabar com o sofrimento dela, porque não quer vê-la sofrer dizendo que a ama. Mas ele explica que mudou de ideia, porque percebeu que a habilidade de Izumo pode ser a chave para derrotar Deus, lembrando-a de que ela convocou uma ferramenta feita para capturá-lo. Ele acha que a habilidade dela se torna mais forte quanto mais ela conhece o alvo, então ele a aconselha a aprender mais sobre Deus, para que ela possa derrotá-lo. Vitor começa a se afastar e Izumo pergunta a ele o que aconteceu no ano 1865, mas ele diz que não importa, dizendo que ela pode perguntar a Jules se quiser descobrir. Ela se pergunta como pode voltar ao mundo real, então Vitor diz para ela beijar Andy, e ele de repente a beija, fazendo-a chorar enquanto começa a desaparecer. Mas ele diz para ela parar de chorar, dizendo que está ansioso para vê-la no mundo real. Izumo retorna para Akira, que explica que Andy está vivendo outra vida porque Izumo alterou suas memórias, mas isso não mudará sua vida real, e Akira acha que Izumo conseguiu torná-lo mais forte. Nesse momento, o grupo de Hip chega, e Akira ameaça matá-los. Então Hip a ataca, mas ela consegue se defender. Ele pergunta a ela sobre o futuro, mas ela se recusa a dizer qualquer coisa, e descobrimos que Anshin está trabalhando com Hip, dizendo que será promovido depois que eliminar Izumo. Hip lança sua lâmina e Akira tenta bloqueá-la, mas a lâmina a domina e ela acaba perdendo o outro braço. Em um flashback, descobrimos que Akira é na verdade um menino, e ele foi criado por uma mãe solteira que se interessava por suas histórias, percebendo que ele é extremamente criativo. Um dia, ele tropeça em uma caneta e a pega, mas acaba sendo um artefato conhecido como o G-Liner, e ele recebe visões sobre eventos passados e futuros. Ele se pergunta o que acabou de ver, pensando que daria uma ótima história, então ele quer contar para sua mãe. Mas ele esbarra em um homem, então pede desculpas por ser descuidado, mas o homem o ignora, e ele percebe que algo está errado. Ele volta para casa, desenhando imagens dos personagens de sua visão, e quando sua mãe volta para casa, ele tenta cumprimentá-la, mas percebe que ela não pode vê-lo. Ela passa por ele enquanto começa a procurá-lo, e descobrimos que ele despertou sua habilidade, que impede outras pessoas de saberem sobre ele. Sua mãe chama as autoridades, dizendo que não consegue encontrar Akira, e implora para que o procurem. Então ele tenta desesperadamente chamar a atenção dela, mas sua habilidade o impede de interagir com ela. Então ela fica deprimida, esperando que ele ainda esteja vivo, e perseguindo sua paixão por desenhar mangá. Ele sai de casa, pensando que sua habilidade não desaparecerá até que ele morra, então decide desenhar um mangá, inspirado pelas visões que teve. Descobrimos que Andy e Izumo são seus personagens favoritos, porque continuaram lutando apesar de suas dificuldades pessoais, então ele decide seguir o exemplo deles. Ele continua trabalhando por incontáveis dias e termina o mangá pensando que ninguém vai lê-lo, e usa Desconhecido como seu pseudônimo. Mas depois de algum tempo, todos ficam sabendo sobre o mangá, e ele acaba se tornando um grande sucesso, enquanto ele percebe que ainda pode interagir com as pessoas, desde que não descubram sobre ele. Ele continua trabalhando em seu mangá, enquanto se pergunta se Andy e Izumo são reais, e ele vê a data, sabendo que Andy está atualmente praticando como usar uma espada. Então Akira decide procurar Andy, querendo confirmar se ele é real, e Akira vê Andy treinando com seu mestre, então ele fica muito feliz, tentando tocar Andy, mas ele apenas passa correndo por ele. Andy se despede de sua mestra, mas ela não quer deixá-lo ir, achando que ele é incrivelmente talentoso, e quer que ele fique com ela, mas ele a lembra de que é imortal, dizendo que eles não podem ficar juntos porque ela não pode viver mais do que ele, então ele decide partir. Ao ver isso, Akira percebe que os negadores estão sofrendo por causa de suas habilidades, mas ainda estão lutando para derrotar Deus. No entanto, ele sabe que não vai acabar bem para eles, porque vão perder Andy e Izumo na luta contra Alton, então não terão chance contra Deus. Então ele decide mudar o futuro, criando um mangá que cobre os eventos antes da morte de Izumo e usando seu artefato para criar um avatar feminino. Voltamos ao presente quando Akira percebe que Izumo está prestes a encontrar seu fim porque Anshin está prestes a eliminá-la. Mas Andy aparece, e Akira diz a ele para usar sua nova habilidade.
Então ele cria uma lâmina, usando-a para cortar tudo ao seu redor. Sim é cortado em pedaços e descobrimos que ele é quem matou Izumo na visão de Akira, então ela sabe que mudou o futuro. Andy reconhece sim, sabendo que ele estava tentando matar Izumo, então Andy sabe que ela teria morrido se Akira não tivesse intervindo. Hip diz ao seu companheiro, Bunny, para lidar com Izumo, então ela avança tentando pegar o artefato de Izumo. Então Izumo usa sua habilidade para se defender, derrubando Bunny, mas ela revela que conseguiu roubar o artefato, absorvendo-o em seu corpo. Mas a habilidade de Izumo entra em ação, fazendo-a cair, e Hip se interpõe, pensando que terá que lidar com ele sozinho. Ela pergunta por que ele não quer ajudá-los a capturar Alton, lembrando-o de que todos são negadores e que deveriam trabalhar juntos para derrotar Deus. Mas Hip explica que seu grupo não está interessado em derrotar Deus, dizendo que Billy é o único que quer fazer isso, e eles estão apenas ajudando-o porque seus interesses estão alinhados. Hip está interessado na Arca, perguntando a Izumo se ela sabe algo sobre isso, mas Akira diz para ele desistir, dizendo que ele não conseguirá pilotá-la, e Mira vai acabar morrendo. Ele não fica feliz ao ouvir isso, dizendo que está disposto a arriscar tudo para alcançar seu objetivo, e ele vê Mira seguindo Alton, revelando que ela também quer proteger alguém importante. Ela revela que Alton está se aproximando deles, perguntando a Hip se ele tem um plano, e ele decide trabalhar com Andy e Izumo, preparando-se para atacar Alton em grupo. Izumo percebe que está maior do que antes, e Andy acha que deve ter evoluído porque esteve consumindo pessoas enquanto eles estavam fora. Então ela fica preocupada, pensando que ele não será capaz de derrotá-lo, porque teve dificuldades contra ele durante o primeiro encontro. Mas ele explica que isso é coisa do passado, e ele o corta com sua nova habilidade. Izumo percebe que funcionou, pensando que podem derrotá-lo, mas ele de repente se regenera, e Hip tenta ajudar, mas seu ataque não funciona. Alton lança inúmeros projéteis e Mira protege Hip dizendo que seus ataques são inúteis, mas ele explica que é porque ele é uma criança. Akira pensa sobre o que eles conseguiram até agora, achando que precisam da ajuda de Hip para derrotar Alton. Então ela diz para ganharem tempo para ela porque vai desenhar o artefato mais forte, mas Hip e Mira não confiam nela. Descobrimos que Akira acidentalmente descobriu a habilidade do J-Liner quando desenhou seu avatar, e ele a usou para procurar sua mãe, mas percebeu que ela já estava morta. Ele sabe que Hip mudou depois que perdeu sua noiva, culpando-se pela morte dela porque ele realizou uma cirurgia nela, mas ela não conseguiu se recuperar porque ele despertou sua habilidade. Mas Akira sabe que ele ainda é uma boa pessoa, então ele usa seu avatar para desenhar o artefato, ordenando que envelheça Hip em 15 anos, e isso ativa seu poder. Hip de repente envelhece, e ele reconhece o artefato porque Fang o usou para curá-lo. Mas ele fica chateado, perguntando a Akira o que ela está pensando, porque isso faz o usuário envelhecer rapidamente. Ele diz para ela devolver o artefato, dizendo que ainda pode salvar a vida dela, mas ele desaparece, e ela diz para ele não se preocupar com ela, porque ela está apenas voltando a ficar sozinha. Ela explica que Andy e Izumo precisam da ajuda dele para capturar Alton, dizendo que está feliz por ter conseguido falar com ele, e de repente ela desaparece. Izumo se lembra que todos a desprezavam quando criança porque a culpavam por sua desgraça, achando que seu poder os fazia sofrer, mas seu avô lhe diz que ela não fez nada de errado. Ela vê o mangá de Akira e ele diz a ela que é o favorito de sua mãe, então ele o oferece ao altar dela sempre que um novo volume é lançado. Izumo começa a lê-lo e imediatamente gosta, lendo-o até crescer, enquanto observa que a vida tem sido difícil para ela, mas o livro a impediu de tirar a própria vida porque ela quer ver o final. Mas vemos que a caneta de Akira foi destruída, então ele não pode mais trabalhar no mangá, e Andy continua sua luta contra Alton, mas ela continua se regenerando, então ele se pergunta como podem derrotá-la. Whip pergunta a ele sobre Akira, querendo saber por que ela os ajudou, já que ele menciona que se recusa a se tornar amigo deles. Mas Izumo explica que Akira os ajudou porque quer que eles derrotem Alton. Bunny se pergunta por que Hip não está feliz, então Mira revela que ele quer ser um vilão, pensando que não conseguirá salvar sua noiva se tornar um herói. Andy acha que todos deveriam trabalhar juntos e dar ordens a todos, mas Whip fica chateado, perguntando por que ele está dando ordens, já que não são companheiros de equipe, mas ele explica que precisam vencer a qualquer custo. Nesse momento, as aranhas de Alton aparecem e são absorvidas pelo seu corpo, fazendo-o se transformar. Ele se interessa por Andy, usando uma habilidade para imobilizá-lo, e está prestes a eliminá-lo. Mas Rip se lembra de sua noiva, que costumava chamá-lo de herói, e ele entra em ação, destruindo o braço de Alton. Ele concorda em ajudá-los, e Alton tenta detê-los, lançando inúmeros projéteis e causando uma explosão massiva, mas erra completamente.
Izumo beija Andy e ela se junta a Mira enquanto Andy e Hip avançam contra Alton, usando suas habilidades para atacá-lo e criando uma abertura em seu peito. Seu núcleo foi exposto, mas ele lança inúmeros projéteis enquanto tenta se proteger, mas Andy concentra toda a sua energia em seu dedo e consegue romper as defesas de Alton. A habilidade de Izumo é ativada, fazendo um meteoro aparecer, e ele colide com Alton, destruindo seu corpo enquanto Mira pega seu núcleo. Andy cai no chão e pensa em Akira, dizendo que eles venceram, e Akira fica radiante ao vê-lo, percebendo que seu sacrifício não foi em vão. O corpo de Alton desaparece, e Hip ordena que Mira colete o artefato da alma, enquanto Izumo agradece a Hip por ajudá-los, dizendo que deveriam continuar trabalhando juntos. Mas ele a lembra que quer a arca, e dizendo que não confia em Joes, porque ela quer mantê-la para si. Então ele planeja roubá-la dela, e Izumo percebe que ele está disposto a fazer qualquer coisa por sua noiva. Bunny devolve o artefato de Izumo, e Hip decide deixá-los ficar com Alton, dizendo que deve isso a eles por tê-lo devolvido ao seu corpo adulto. Mira dá a Izumo o que restou do D-Liner, e Hip pergunta a Andy sobre Akira. Então ele explica que não sabe, mas adivinha corretamente a habilidade de Akira. Eles se despedem, mas Izumo de repente fica exausta, e Andy sabe que é porque ela explorou suas memórias, dizendo que ela fez bem em ficar com ele. Mas ela explica que não é nada, dizendo que só passou 10 anos no livro, e está disposta a passar toda a sua vida com ele. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima vez.